Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse novo episódio do podcast Contador Raiz. Esse que é um projeto começado no ano de 2018, que nós estamos dando continuidade aqui na quarta temporada. E hoje, para fazermos esse episódio piloto da quarta temporada, nós estamos recebendo a convidada contadora Welinádia Rodrigues, que está aqui conosco. Welinádia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. E temos aqui também o professor Marcos Lima, que estará comigo em todos os episódios, ajudando aqui a comandar os trabalhos, a fazer as perguntas aos nossos convidados e desenvolver os conteúdos desse nosso podcast, que tem como objetivo trazer um conteúdo para a área contábil de forma totalmente descontraída, a gente falando de maneira à vontade, sem tanta formalidade, a gente possa conhecer a história de profissionais da contabilidade, os seus desafios, as suas trajetórias. É sempre muito rico nós sabermos como é que as pessoas chegaram aonde elas estão. Porque é muito comum, professora, que o pessoal olhe para a gente e ache assim, não, o Felipe já começou assim, o Marcos já começou onde ele está, a Welinádia também, então tudo para eles é mais fácil, tudo para eles dá certo, e é muito bom a gente conhecer como é que de fato as coisas aconteceram, e eu já gostaria de dar as boas-vindas a vocês, dizendo que fiquem à vontade para a gente começar esse bate-papo, primeiramente conhecendo quem é a contadora professora Welinádia Rodrigues. Bom, vamos lá. Quem é a Welinádia, né? A Welinádia Rodrigues é uma menina sonhadora que saiu lá de uma cidadezinha do interior chamada Porteiras e que desde cedo, eu digo assim, menina sonhadora, mas esse não é o título que a minha mãe dá, né? Minha mãe diz que é a ovelha negra da família, assim, a teimosa, né? Mas que sempre quis mais. E sempre quis mais porque sempre vi o esforço do meu pai e da minha mãe nesse mais, em terem que ir muitas vezes para a feira, para vender sandália, para vender bijuteria, ter que acompanhar a mãe para ir em Juazeiro, porque Porteiras era uma cidadezinha pequena. Minha mãe é concursada do Estado. Diga a ela que o concurso dela na época que tudo era muito fácil. Chegava o contrato para assinar. Se ela me ouvir dizendo isso, ela vai dizer... Antes de 88, né? Não era bem assim. Eu disse, é mais ou menos, né? Chegava o contrato para assinar. Mas minha mãe, né, uma professora, concursada, sempre teve que se esforçar muito para criar 3 filhos. E o meu pai, que trabalhava ajudando a fazer as estradas lá no interior. Um belo dia, meu avô chegou e disse, tem curso nos Correios e você vai fazer um. Isso eu sei porque eles me contaram, né? Porque na época eu acho que nós éramos ainda só um projeto, eu e meus 2 irmãos. E Porteiras fica onde? Porteiras, eu sempre digo assim, sabe onde é Juazeiro do Norte? É um pouquinho depois, ainda não é lá. Já Brejo é longe, Santo, ainda não é lá. Aí depois de Brejo Santo, antes do Jati, tem uma entradazinha, que é onde vai para Porteiras. É antes de Salgueiro, Pernambuco. Mas depois de lá, só se você subir a serra e parar lá na Chapada do Arari, porque não tem mais para onde ir. Mas são as quase 600 quilômetros de distância aqui de Fortaleza. E aí, com toda a dificuldade, a Welinádia, né, sempre teve que sair para estudar fora. Desses 2 pais que sempre vi se esforçando muito para colocar em melhores escolas, para tirar o filho de Porteiras e mandar para Brejo Santo para poder estudar, porque queria que estudasse numa escola melhor. E aos 15 anos teve que sair de casa e ir para Paraíba, que aí foi onde eu morei 3 anos, em um internato. Passei 3 anos nesse internato, fazendo... Conte-nos mais sobre essa experiência. Ensino médio, né, que na época era o científico, e um curso técnico, que aí eu tinha que escolher ou zootecnia, ou agropecuária, ou economia doméstica. E pela minha mãe eu tive que fazer economia doméstica. E aí só fiz um técnico de 3 anos de economia doméstica. De lá, foi quando eu vim para Fortaleza. O meu irmão mais velho já estava aqui em Fortaleza, fazendo faculdade. E aí foi quando a minha mãe, não, agora ela vai para Fortaleza. E vim para cá, e vim para fazer vestibular, vim contra a vontade, né, de fazer a ciência contábil pela minha mãe, não pelos meus pais, mas pela minha mãe. Mas aí, como fui aquela menina muito sonhadora, né, que assim, eu quero mais e eu vou fazer aquilo que eu sei que é o que eu quero, fiz ciências contábeis. E essa minha história com a contabilidade, ela é muito, eu digo assim, eu sou muito grata à contabilidade, porque quando eu lembro que meu pai disse assim, o teu avô um dia disse que eu saísse, foi lá na estrada onde eu estava, mexendo lá, aqueles alpistes e tal, eu disse, vai lá nos Correios fazer sua inscrição para fazer um curso que abriu agora, vai ter curso à distância. Eu digo aí, é curso à distância, né? Porque chegava as apostilas, correspondência, né? as apostilas. Telecurso 2000, né? Telecurso 2000, assim, o senhor já fazia AD e nem sabia, né?
E aí ele disse assim, vou fazer o quê? Tá bom, papai, vou lá. E aí eu cheguei lá, disse, vou fazer o quê? Aí ele disse que o rapaz que trabalhava nos Correios, disse assim, Douglas, assim, só um parêntese, tá? Lá em Porteiras a gente tem mania de chamar as pessoas por fulano de cicrano, né? Aí diz assim, Douglas de Irismar. Só que aí por trás, até do nome, tem uns outros mistérios. O nome do meu pai é Douglas, como a gente chama, mas na verdade o nome dele é Zacarias. A minha mãe a gente chama de Irismar, mas o nome dela é Francisca. Eu já assim, o senhor já, desde sempre, né? Razão social e não fantasia. E não fantasia. Mas aí o rapaz trabalhava nos Correios e disse assim, Douglas, faz esse de contabilidade, tu tem a letra bonita, vai ser legal para tu poder escrever os livros, e você é muito bom em datilografia. Então, meu pai disse, eu não sei como é que você era bom em datilografia, porque meu pai é alto, tem as mãos enormes. Eu disse, pai, pelo amor de Deus, mas ele disse que era ótimo em datilografia e foi fazer contabilidade. E aí, depois que ele fez esse curso, foi quando a gente começou a ver as coisas evoluírem. Então, eu olhava para aquilo, meu pai chegava, aí também outra característica lá do interior, né? Meu pai almoçava todos os dias com a gente. Todos os dias, 11h30, até hoje, gente. 11h30, meio-dia, ele tá fechando o escritório e ele vai para casa almoçar. Cresci vendo meu pai e minha mãe depois do almoço tirando o cochilo deles e a gente, nenhum dos três podia interromper, né? Então tinha aquele horário que ele acordava, ele fazia o café dele, ele voltava pro escritório, 5h30, 6h, ele estava em casa novamente. E meu pai foi muito presente na minha criação, porque a minha mãe só foi fazer faculdade depois que a gente já estava grande, né? Ela não tinha, ela dizia assim, eu tive que escolher, eu pagava a escola de vocês, eu fazia uma faculdade. E aí quando a gente já estava assim, que na época era a 8ª série, né? A minha mãe ia para Salgueiro todos os dias. A minha mãe tem 2 contratos, tinha 2 contratos do estado. Ela dava aula de manhã e à tarde. E chegava em casa 4, 4h30, tomava banho, trocava de roupa, pegava um ônibus e ia para Salgueiro para fazer faculdade. E chegava em casa novamente, meia-noite, 1h da manhã. Eu lembro do meu pai, às vezes, dizia assim, tá na hora de vocês dormirem. E aí, às vezes, eu não conseguia dormir logo, ficava acordada. E eu via ele saindo para esperar minha mãe na parada do ônibus para poder vir com ela para casa. Porque as ruas eram um pouco esquisitas, apesar de no interior todo mundo se conhece, né? Mas ele ia para parar do ônibus esperar minha mãe. E eu cresci vendo aquilo. Eu dizia assim, eu admiro demais a profissão do meu pai. E eu vou querer ser contadora também. A minha mãe não queria. Quer dizer que a única filha, a mulher dela, fazer contabilidade é uma profissão que tem estresse, que tem cansaço, tem que estar lidando com muita coisa. E uma profissão que era historicamente bem masculina também, bem né? masculina, bem masculina. Hoje em dia isso já mudou muito, né? Muito, mas a gente ainda tem muitos desafios. Tem sim. Mas mudou, né? Acho que o nosso posicionamento também, sabe, Felipe? Acho que, assim, às vezes não é a profissão que muda, né? Eu acho que nosso posicionamento, como as mulheres também vêm se colocando à frente, se posicionando diante de algumas decisões, às vezes até diante de algumas situações. Uhum. A gente chega lá, eu falo um pouquinho mais sobre isso, mas eu acho que isso também contribui muito. Mas era realmente uma profissão muito masculina, digo assim, era um mundo muito cinza, né? Uhum. Até hoje a gente fica um pouco meio constrangida em botar uma roupa de cor florida para ir para algumas reuniões que estão extremamente masculinas, né? Mas, enfim. Mas aí fiz ciências contábeis. Quando vim para cá, minha mãe queria que eu fizesse fisioterapia. Passei o 3º ano todinho fazendo as disciplinas específicas, além do técnico em economia doméstica, fazendo estágio em nutrição, mas vim para cá e aí elas iam fazer nutrição. Eu, não vou fazer nutrição. Então faz fisioterapia. Tá bom, vou fazer fisioterapia. Vim para cá. Foi convencida a fazer fisioterapia, Fui então? Fui convencida a vir pra cá fazer fisioterapia, né? Ou então, acho que eu devo ter manipulado aí. Devo ter manipulado alguma coisa aí. Vim pra cá, fiz vestibular. Meu irmão já estava, né, cursando ciências contábeis, meu irmão mais velho, o Erk. E aí fui fazer a prova. Fiz a prova. Gostou da prova? Gostei. Voltei pra casa, lá pra Porteiras, né? Fiquei lá. Eu ia esperar o resultado sair. E aí o meu irmão ligou, um belo dia acordei com meu pai já feliz e tal. Minha mãe lá também. Eu disse, e foi? Saiu o resultado do vestibular, você passou. Eu disse, foi mesmo? Foi. Aí a minha mãe, agora eu quero que você me explique o que foi que aconteceu. Que erro foi esse que aconteceu aí na inscrição? Mudança na hora da inscrição. Que erro foi esse, né? Porque depois meu irmão me contando que disse que quando ligou pra ela, disse assim, a Welinádia passou. Ela, foi. Passou em fisioterapia, né? Que ele? Ciências contábeis. Ela, foi a segunda opção que ela marcou, porque na época a gente tinha a primeira e segunda opção, né? Verdade. Foi a segunda opção. Ele, não, ela só marcou essa. E a minha mãe, depois ela não vai cursar. E eu dizia muito assim, que lá em casa, quem era o
general era a minha mãe. Meu pai era aquele que acolhia, que cuidava, né? A gente brinca assim, meu pai cuidava tanto que é responsável por 3 cabeças de menino furado em casa. Porque minha mãe tinha que ir dar aula e ele ficava cuidando da gente e cuidava da gente assim, botava um colchão no chão, vamos assistir. A gente brincava, fazia competição. Quando mãe esperava um estar com a cabeça furada, outro também. Pai Né? raiz, pai raiz, como contador literalmente. raiz. Eu lembro que uma vez eu furei a minha cabeça e meu pai me levou para o hospital. E aí deixou raspar, né, o espaço onde estava, onde furou. E a minha mãe, como é que você deixou fazer isso no cabelo da menina? Se fosse eu, não tinha deixado. Ele, rapaz, mas o médico disse que tinha para fazer. Ora, mas então vai lá, meu filho, faça. Ele sabe mais do que eu, né? E aí era o pai raiz. Que esse negócio de pai raiz, eu lembro muito das histórias do meu pai também, que quando a gente era pequeno, tudo era gelo. Tudo ele bota gelo. Era doutor, quer dizer, doutor João Gael, o que é que faz? Ele bota gelo. Mas é uma dor de barriga, ele tem problema não, bota gelo. Então tudo era com gelo que curava. Meu pai era o pai raiz. Mas aí, né, eu disse assim, opa, como é que eu vou começar a resolver esse negócio aqui em casa? Tive que bolar uma estratégia. Eu quero cursar ciências contábeis. Meu irmão mais velho dizia assim, eu acho que tu tem que continuar defendendo, eu vou te ajudar, mas assim, ó, a responsabilidade é tua. Você tem que segurar seu ponto. A responsabilidade é sua. Eu fiquei, agora eu vou por onde? Assim, meu pai morto de feliz ali, vibrando quietinho, não querendo comprar briga com a mulher, né? Papai, agora vai ter que ser nós dois. Eu quero cursar ciências contábeis. E ele morto de feliz, o segundo filho também já indo para o curso de ciências contábeis. E aí a gente conversou com a minha mãe, disse, não, eu vou, mamãe, e me comprometo. Para eu não ficar lá parada só fazendo cursinho, eu vou fazer a faculdade, né? Vou cursar a faculdade e vou ficar fazendo cursinho para ir tentar na área da saúde como a senhora quer, porque a senhora quer uma filha doutora, né? Mas no interior, eu digo assim, é difícil. Às vezes a gente acha que... Acho não, às vezes não, quase sempre. Profissão é ser médico, engenheiro, advogado ou trabalhar na prefeitura. Ou abrir seu comércio. Pronto. Essas 5 opções aqui. São as 5 opções de vida que você tem. As 5 opções de vida que tem, né? Fora isso. Rio, porque assim, hoje eu tenho vários amigos que são médicos, engenheiros, e que meu padrão de vida não é menor do que o deles, sendo contadora. E às vezes estão até frustrados. Eu conheço profissionais que deixaram a profissão, essas profissões mais tradicionais, para seguir outros caminhos completamente diferentes. Eu tenho 2 genros, um advogado, outro médico. Então imagina só, contador. O Marcos tem uma chateação grande, um ciúme grande por conta disso. Ai, meu Deus. Mas aí, Nádia, foi primeiro a economia doméstica. Foi a economia doméstica. Economia já é um curso em si, eu não sei como é que se aplicaria, assim, até peço perdão pela ignorância profunda assim, com relação à economia doméstica, mas a gente estava conversando um dia desse, o quanto a economia em si deve ser um curso muito legal, né? Deve ser um curso legal, apesar de bem complexo, deve ser um curso bem interessante. Mas, de certa forma, tendo uma figura de um contador em casa, indo para essa parte das ciências sociais, eu acredito que a contabilidade já estava desenhando ali o seu caminho. Tava desenhando ali o seu caminho. A economia doméstica, ela foi interessante para mim. Embora, assim, eu aprendi muito mais ali sobre nutrição, sobre etiqueta. Eu dizia assim, o curso de economia doméstica, ele me posicionava muito enquanto mulher, né? Em como recepcionar. Tentei enveredar, assim, eu sempre fugi muito para esse negócio que engessava muito o modelo padrão de como mulher tem que ser. Então, eu enveredei todinho o meu curso de economia doméstica para atender as comunidades. Eu lembro que na escola, era uma escola agrotécnica, uma escola federal, e tinha 2 sedes. Tinha a sede que era só das meninas e a sede que era só dos meninos. A gente nem sempre misturava. Misturava muito quando tinha, hoje vai ter uma aula que é em comum e aí é do científico e junta todo mundo. E atrás do nosso internato tinha uma comunidade de ciganos. E eu enveredei muito assim em tentar atendê-los. E eu lembro que um dos projetos que eu fiz de economia doméstica era fazer um planejamento financeiro para aqueles moradores, que às vezes tinham acesso à nossa sede para ligar o orelhão. Eles iam muito assim para falar no orelhão. Comprar a ficha, né? Cartão, fazia coleção de cartão, cara. Eu peguei a época da ficha e a época do cartão, viu? Eu também peguei a época da ficha. Eu só peguei a época do cartão, então. Tem história, viu? E aí eu comecei a desenhar um projeto e além de atender eles com planejamento financeiro, eu atendia com o programa de multimistura. Aprendi a fazer a multimistura e atendia as crianças que eram desnutridas e fazia todo o acompanhamento. Então, essa parte do social, voltando para um lado econômico, porque tinha uma disparidade muito grande. Aquele pessoal que estava ali, não era só por conta da cultura deles,
Mas era também uma realidade muito distante do que a gente vivia, mesmo sendo em escola técnica federal, mas dos contatos que a gente tinha com professores e com pessoas da própria escola também. E aí a gente conseguiu trazer, entre outros projetos foram desenvolvidos por conta disso, mas a economia doméstica me deu um direcionamento muito maior, assim, em relação a isso, né? A parte social. Mas eu acho que o meu principal incentivo foi realmente dentro de casa, Felipe. O exemplo. Existe um embrião ali, né? E eu digo assim, eu sou muito grata à profissão contábil, porque foi o que moveu meu pai para que ele pudesse trazer mais coisas para dentro de casa, ensinar a gente. Eu conseguia ver, através da própria possibilidade que a ciência contábil trouxe para ele, não só em tirar ele de uma zona de desconforto, não vou dizer que é uma zona de conforto, porque às vezes ele dizia assim, minha mãe dizia assim, né, quando eu comecei a namorar com teu pai, é porque eu gostava mesmo dele, viu? Porque às vezes à noite ele vinha namorar comigo, as unhas ainda estavam tudo preto, assim, de estar mexendo lá nas coisas, até porque eu gostava muito dele. Vinha todo desarrumado, eu dizia, mamãe, o bichinho estava só trabalhando para poder... Ele, mas quando ela levava para lanchar, ela não achava ruim. Não achava ruim, né? Não achava ruim. Então, moveu meu pai da zona de conforto. Sem falar que, embora minha mãe fosse ali, né, concursada, e eu sempre vi uma parceria muito grande dos dois, mas eu digo muito que foi a ciência contábil, e a minha mãe mesmo diz isso, assim, minha filha, eu sou concursada, eu tenho a minha estabilidade, o concurso para mim é a estabilidade. A parte do nosso patrimônio é a contabilidade do teu pai. Então, para mim, é a estabilidade, mas o nosso patrimônio que a gente construiu, além da nossa parceria, foi o que a contabilidade trouxe para o seu pai. E foi através da contabilidade, ali, as apostilas que ele recebia, que ele conseguiu criar 3 filhos. Trazendo 3 filhos de uma cidadezinha do interior, chamada Porteiras, uma cidadezinha de 18. A última vez que eu olhei, estava com 19.800 habitantes, contando com os moradores da zona urbana e rural, viu? Precisou de um esforço para dar esses 18. Né? Então, assim, é uma cidadezinha pequena, mas ele conseguiu educar 3 filhos, colocar para estudar em boas escolas. Ele dizia assim, eu não vou fazer questão de deixar nada patrimonial para vocês, mas o estudo eu vou deixar, porque estando comigo, e sua mãe ou não, isso é o que vocês vão levar para sempre. E foi da contabilidade que ele conseguiu isso, apesar do cansaço, mas assim, tive a honra de todos os almoços estar com meu pai em casa. E a gente nunca teve isso, assim, esse assunto você pode saber, esse assunto você não pode. Nós não fomos criados assim. E eu lembro que às vezes meu pai chegava e dizia pra minha mãe, fulano de tal saiu. Ela, foi mesmo? Foi, mas eu achei que foi bom. Porque ele queria um negócio aí que eu fizesse, eu disse a ele, contador tal, pode levar, meu filho, tá aqui, ó, sua pastinha, sua caixinha, pode levar. Chegava 2 meses, fulano de tal voltou. Porque, rapaz, porque o fulano lá de tal que disse a ele que assim... Prometeu o que ia fazer? Prometeu o que ia fazer, não Quer dizer que nesse tempo voltou. já tinha isso, Aline? Rapaz, eu acho que isso é histórico, assim, né? É histórico. Mas também tinha muito cansaço, tinha muito estresse. Às vezes chegava próximo ali Natal, ou uma viagem que a gente queria fazer. Até hoje é meio assim, né? Tinha uma viagem que era para poder fazer, e aí meu pai tinha que muitas vezes virar à noite trabalhando, ou a gente pensa assim, hoje vamos pro Caldas, né? Lá a gente vai, eu muito pro Caldas, pro Hotel das Flores, vamos pro Caldas. Quem não sabe, o Caldas é um balneário ali de Barbalha, né? E a gente comi muito frango com farofa ali naquele Caldas. Muito frango com farofa ali naquele Caldas. Vamos pro Caldas. Aí, de repente, meu pai chegava e dizia, não vai dar pra gente ir. Por quê? Porque tem serviço tal pra fazer. Aí minha mãe dizia, tá vendo? Minha filha, você tem que fazer concurso, porque quando faz concurso não tem esse desespero. Quem disse pra senhora que eu não gosto de desespero? Pois é, mas é interessante isso, porque praticamente todas as profissões, elas têm esses desafios. É porque muitas vezes a gente olha tanto pra nossa e acha que, só a nossa, a pessoa chega em casa estressada, só a nossa, a pessoa vai dormir tarde porque tem que estudar. Mas muitas vezes, quando você conhece profissionais de outras profissões que têm relação com isso, você sabe que, de fato, todo mundo, em algum momento, chega em casa extremamente estressado, tá cansado. Talvez o pessoal do concurso não tenha te convivido tanto, mas... Eu fiquei curioso, Nádia, como é que são as tuas lembranças, né, enquanto criança, de conviver dentro do escritório de contabilidade? Tu chegou a ver, participar de alguma coisa, mesmo enquanto criança. E as tuas lembranças são brinquedos. Era meu brinquedo, aquela calculadora grande, assim, que rolava aquele papel. É porque hoje eu tenho lembrança do meu pai trabalhar com ferro, por exemplo. Então eu queria ter muito lembranças assim, porque eu acho que seria algo muito forte na nossa... O Felipe, o pai dele teve vivência na contabilidade, então quando você tem um histórico
né, familiar, eu acredito que seja bem interessante. E essas tuas lembranças, elas são muito positivas, então? Muito. Porque, assim, durante um bom tempo, o escritório do meu pai era... A minha avó tinha um hotel que até um tempo, acho que uns 3 anos atrás, eu brincava com meu pai e com a minha tia. E dizia assim, não sei por que dizia que vovó tinha um hotel, porque nunca vi ninguém hospedado. Não era hotel, era um restaurante. As pessoas iam pra jantar, iam pra almoçar, iam pra tomar café. E às vezes dormir. Nunca, não tinha nem quarto. Mas o pessoal dizia assim, vou pro hotel. Eu disse, papai, por que vovó dizia que tinha um hotel? Pra ir pra um canto diferente do restaurante, vamos pro hotel hoje. Então, assim, o escritório do meu pai, até pelo incentivo do meu avô, o escritório dele sempre foi do lado. Então, minha mãe tinha que trabalhar, tinha que ficar com quem? Eu ia pro hotel. E aí eu ficava muito no escritório, lembro de brincar. Meu pai tinha uma máquina uma calculadora grande que rolava um papel e eu ficava mexendo. Ele, menina, tu vai arrancar esse papel. E eu ia enrolando o papel todinho, brincava. Meu avô brincava muito comigo com as tampas. E dizia assim, papai, pelo amor de Deus, eu vou pegar as tampas de cerveja para poder me ensinar aqui a fazer os cálculos, a organizar. Até que meu pai, depois de um tempo, me colocou para organizar notas fiscais. Douglas, não aguento mais essa menina, vem pra cá, meu filho, vem organizar notas fiscais. E aquilo ali pra mim era a diversão. Literalmente sempre tem alguma coisa pra fazer, né? Sempre tem alguma coisa pra fazer, né? E cresci dentro daquele ambiente. Então, assim, eu cresci vendo muito meu pai, às vezes até em processo de negociação. Tava ali no cantinho brincando, separando as notas fiscais, e eu ficava prestando atenção e vendo ele fazer um processo de negociação. Até que chegou o tempo em que eu tive realmente, assim, que ajudar o meu pai. De uma forma indireta, e disse assim pra ele, papai, o senhor foi a pessoa que mais me ensinou sobre negociação. Porque depois chegou um tempo que eu não entendia mais, porque ele dizia assim, olha, Nádia, fulano de tal, é tu que vai fazer a cobrança. E ele disse, se você receber, é seu. E eu dizia assim, rapaz, massa, o papai já tá... Você fica empolgado aí, se receber é meu. Né? Se receber é meu, o papai já tá colocando aqui pra eu receber algumas coisas, era difícil eu receber, e depois é que ele me disse, né? Aquelas pessoas que ele dizia assim, se tu receber até porque eram os clientes mais... Não ia pagar nunca. Não ia pagar nunca. Eu disse, mas muito obrigada. Esperto. Porque eu tive ali que aprender um poder de negociação, e eu nunca tive vergonha de bater na porta e dizer assim, vim receber o dinheiro, não. Então, isso me ajudou muito. Mas não só com meu pai. Minha mãe, mesmo concursada, houve um tempo que eles trabalharam na feira e eu ia junto. Então, minha mãe, eles tinham uma banca de calçados, eu rio porque, às vezes, eu lembro até do meu pai dançando na feira. Dançando na feira, e ele viajava, ia para Belmonte, ia para Petrolina, ele pegava o carro mesmo, enchia o carro de chinelo, o chinelo mesmo que a gente chama lá, colocava o meu irmão, nunca me levou para feira fora, em outra cidade, mas às vezes, quando era em Porteiras, eu ia, ajudava, e eu vi muito a minha mãe também negociando. Então, eu lembro que teve uma época que ela me levava para o Juazeiro com ela para comprar bijuteria. Ela vendia, que na época era Micheline, e um semi-joia da época, e eu sempre queria comer coxinha na escola, e a minha mãe não mandava dinheiro, ela mandava eu levar lancheira com fruta, tinha que ser banana, tinha que ser maçã. Tinha que ser fit já nesse tempo. Não era. E eu queria coxinha com refrigerante. Claro. Né? Eu dizia, não, minha filha, porque aqui já tem fruta, vai levar fruta. E aí teve um belo dia que eu disse, mamãe, comprei esse pacote de presilha pra mim. E ela, minha filha, você não precisa, mas eu quero. Mal sabia que aquele pacotinho de presilha eu levei pra escola, vendi. E Comprou coxinha. Comprei coxinha, mais do lucro, comprei mais coisa pra vender na escola. Certo. Então eu era a menina que vendia na escola e até na faculdade. Vendia roupa. Mas o negócio era assim, eu queria negociar pra eu poder ganhar dinheiro. Né? Pra aprender a negociar e ganhar dinheiro, eu disse assim, rapaz, como é que eu não ia ser contadora? Pois é verdade. Né? Como é que eu não ia ser contadora? E assim, essa chegada na faculdade, vencida ali aquele momento daquela resistência inicial, você falou que também na faculdade tinha esse hábito. Como foi, de fato, começar o curso? Começar o curso, Felipe, foi... Rapaz, eu estava tão feliz em dizer assim, eu estou cursando Ciências Contábeis, primeiro pela admiração pelo meu pai, segundo pela admiração pelo meu irmão mais velho. Até hoje, assim, tenho com ele uma parceria que é sem tamanho. Eu digo que quando a gente senta numa mesa para negociar, é assim, aqui são 2 contadores negociando. Daqui a pouco a gente sai, se abraça e é meu irmão. Mas quando a gente senta, o pessoal diz, viu, tanta confusão, que eu disse, não se preocupe não. Aqui é de contador para contador. Mas eu sempre tive uma grande admiração por ele. E quando eu comecei o curso, eu dizia assim, eu preciso ser tão boa quanto ou melhor do que eles dois. Sempre tive isso comigo. Você tem uma baita referência dentro de casa, mas também tem uma responsabilidade muito grande, que é um parâmetro, né?
Isso pra mim, às vezes, durante um tempo gerou uma certa confusão, sabe? Confusão, assim, no meu posicionamento. Aí entra nessa questão de ser mulher, né? No meu posicionamento, porque às vezes eu ficava muito enrijessada. Assim, tinha que ser isso aqui, pronto, né? Eu, às vezes, Queria assim, mostrar, né? Assim, que... é muito mais na força, porque também não vamos romantizar e dizer que a mulher, não, o homem, ele é mais forte. O homem, ele tem algumas características que é diferente da característica da mulher. O homem, ele tende a chegar aqui, é isso aqui. Não, isso aqui vai ficar aqui e acabou. A mulher, ela fala assim, não, mas vai ficar aqui, mas será que vai ficar bom pra todo mundo? Porque é da nossa natureza querer harmonizar. O homem é isso aqui e acabou, né? E eu, né, voltando assim pra parte da profissão, eu quis enveredar por esse lado. E me cobrava muito, até que depois eu até vi esses dias em um livro que eu estava lendo, da Raquel Maia, que ela dizia que... Eu me identifiquei muito com o que ela dizia, né? Que ela dizia assim, não tenha medo nem ache errado ser mulher. Isso pode ser uma das suas maiores virtudes. E houve uma época que eu me via assim em mesas, em assembleias que só tinham homens e eu estava lá. E eu olhava e dizia assim, qual é o meu papel aqui? Eu entendi que assim, rapaz, é o açúcar. Né? Onde tá todo mundo ali, isso aqui, pronto, aí a gente também tem que vir com o nosso açúcar e dizer, peraí, um pouquinho aqui e vai. E aí, isso foi organizando muito essa questão de como me posicionar sendo mulher em um ambiente que, pô, muitas vezes é 90%, 95% masculino, e aí a gente também tem que voltar para essa nossa essência, que é importante e que é bom, né? Mas na faculdade, voltando um pouquinho aqui, quando eu entrei, eu sempre disse assim, eu preciso de uma estratégia. Meninazinha vindo lá do interior, e aí o meu pai, embora me incentivava muito a trabalhar, a ajudá-lo, mas quando eu vim pra cá, ele dizia assim, minha filha, vai se dedicar aos estudos, vai estudar, não se preocupe não. Eu e meu irmão, na época, quando eu vim pra cá, ele morava na casa de uma tia. E aí quando disse assim, não, agora o Elinádia vai, a minha mãe disse assim, pois o Elinádia não vai morar na casa de ninguém. É uma menina, né, e tá na casa dos outros, tem que ter todo um cuidado. O Erk não, o Erk dorme até... Largado, né? Dorme até no jardim, né? Qualquer canto se ajeita. Qualquer canto se ajeita. A menina não vai poder ser assim. Mas tá bom, então vamos comprar. Aí eles compraram uma casa pra gente, no São Cristóvão. Uma casa que na época ainda era... aquelas casas da Caixa, né? Eu lembro de a gente riu porque a nossa televisão ficava em cima de uns tijolos e um papelão em cima. Assim, não é um papelão, um pedaço de madeira bem fininha. E a televisão ficava em cima. A nossa casa tinha... a cozinha, uma sala e um quarto. Não, nem um quarto, um banheiro. A sala e o quarto era só uma cama. Praticamente juntos. Juntos, era uma cama de solteiro, que eu dormia na cama, ele dormia na rede, a cozinha e esse banheiro. Não tinha nem piso, era aquele cimento batido. Cimento batido. Cimento batido. Eu lembro demais. Na época de chuva, rapaz, o que tinha daquele nem goteira, aquelas ranzinhas, eu tenho pavor a sapo. Será? Tenho. Eu vou fazer, né? Eu preciso melhorar nisso, mas tenho. E quantas vezes eu não ia ao banheiro porque eu esperava o Erk chegar, eu dizia assim, meu filho, olha pra mim se não tem nada no banheiro. Porque aquelas ranzinhas era sofrimento. E quando chovia? Quantas vezes além de São Cristóvão alagava e o Erk, eu tinha que ir pra faculdade e antes dele trabalhar, ele me passava no colo, porque ele tinha que pisar na água para atravessar, para poder parar de ônibus, porque estava alagado, não tinha como passar. E ele voltava com os pés dentro da água para poder tomar banho, trocar de roupa e trabalhar. A gente não tinha, eu tinha que escolher, né? Ou eu lanchava, ou eu ia e voltava para a faculdade, né? Porque assim que começou. Porque ele me dava o vale-transporte dele, que era na épocazinha de papel, ele dividia comigo. E eu dizia assim, eu não tenho dinheiro. E eu tinha uma colega de faculdade que ela tinha motorista que ia buscá-la na escola. Na faculdade. Tinha motorista que ia buscar na faculdade. E às vezes, eu lembro que ali eu fiz, na época era FIC, né? E atrás tinha um lugar que vendia esfirra. E às vezes ela dizia assim, eu troco contigo. Tu me dá o vale-transporte e eu te compro esfirra pra ti. E eu dizia assim, tá bom. Eu disse, agora como é que eu vou contar isso aqui? Rapaz, se não der, né? Então eu chegava em casa e dizia pra o Erk, tu vai ter que me dar de novo outro vale-transporte, porque eu tive que trocar um por um esfirra. Não tinha dinheiro pra poder lanchar.
E eu ficava assim, por que é que ela precisa? Porque ela tem um motorista que vai e vem. Né? Depois eu descobri, é porque ela tinha as fugas, né? Tinha as fugas. Dá pra fugir com o Tinha as motorista. fugas, não dava, né? Mas eu também, assim, eu dizia assim, que bom, porque eu preciso aprender até a controlar isso aqui, é mais um sacrifício, não vai ser dado. Não vai ter nada por aqui, não vai ser dado. Mas era bem puxado. E eu sempre assim, eu preciso de uma estratégia. Então eu vou procurar um lugar para trabalhar. Eu lembro que uma vez eu liguei para cá e disse, papai, vou participar de uma seleção da... Como era o nome? Que hoje é Oi, mas antes era Teleceará? Telemar. Era Telemar, né? Eu acho que era Telemar. Eu ia pro call center. Eu era muito pequeno. Eu era muito jovem. Você já estava na faculdade. Porque eu comecei cedo. É porque eu comecei cedo. Eu vou participar de uma seleção para telemarketing lá. Call center. Aí meu pai dizia, minha filha, mas eu vou porque eu quero ver como é. Rapaz, a entrevista que eu tenho foi que eu fiz para fazer estágio no centro de nutrição e ficar aí com o senhor. Que eu nem entrevista eu fiz. O senhor Rali, eu vou. Ora, Vem cá, já vem tá. cá. Então, eu quero ir. Fui, não passei. E lembro que eu fiquei, rapaz, fiquei triste. Não passei numa seleção dessa, né? Mas não tinha nada de contabilidade. Mas tudo bem. Vamos lá. E aí, na sala de aula, eu disse assim, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é, não vou deixar nenhuma oportunidade passar. Então, eu iniciei o curso pela manhã, vou migrar para a noite. Aí foi outra luta em casa, porque minha mãe não queria que eu estudasse à noite, ia ficar tarde. Aí eu sou o Erika agora contigo. Aí o Erika me ajudou, consegui convencê-la para eu ir para estudar à noite. E eu disse, eu preciso ver aqui na sala de aula pessoas em quem eu quero me espelhar. E eu lembro que na época tinha uma mulher que chegava na sala de aula, ela sempre chegava atrasada. Ela sempre estava de salto, sempre maquiada, bem arrumada. Eu dizia assim, rapaz... E assim, né? A gente tudo pivete, velho, tudo, não vou dizer largado, mas era diferente a forma que ela chegava. Ela já chegava com notebook, na época eu nem... eu dizia assim, esse rapaz é a professora, né? Mas não era. E aí eu comecei a curiosidade, né? A sentar perto, a observar. Em sala de aula sempre não era me amostrar, mas uma coisa que a minha mãe disse, não entre e saia de um lugar sem você ser vista. Não precisa se amostrar, né, para fazer papel de besta. Mas não se permita, minha filha, nunca entrar e sair de um lugar, mesmo que seja com a sua roupa simples, que não seja com a sua roupa cara, porque a gente não pode, mas se as pessoas saberem quem você é e o seu nome. Se tiver uma oportunidade, faça. Em sala de aula eu sempre perguntava, tinha dúvida. Se pergunta besta é aquela que não é feita. Oxe, exatamente, ficar calado, levar embora para casa e você ser besta. Vou levar embora, aí eu vou ser besta, vou levar embora a dúvida? Não, vou perguntar. E perguntava. E aí um belo dia ela veio falar comigo. Tu é daqui? Eu ainda tinha um sotaque, assim, Ixi, bem carregado. Desse jeito, como a gente fala lá no interior, né? Eu nasci lá, passei o tempo inteiro lá e ainda passei 3 anos em Sousa, na Paraíba. Que o sotaque também ainda muito puxado. Assim, muito puxado. Ela dizia, tu é de onde? Eu dizia, eu sou de Porteiras. E a gente começou a conversar. E aí, às vezes, eu dizia assim, acho que essa mulher quer se aproveitar de mim. Porque tinha trabalho na faculdade que ela não fazia. Ela dizia assim, ei, tu fez o trabalho? Eu dizia, fiz. Bota meu nome. Eu dizia, oxi, essa mulher não faz nada. E ainda veio pra botar o nome. Fica pedindo pra me botar o nome. Pra botar o nome, né? Ou então ela dizia assim, antes da prova, ei, deixa eu dar uma olhada no teu caderno. E eu sempre disse assim, como é que eu vou aprender? Eu sempre tive isso. Hoje eu leio as coisas e digo assim, rapaz, tô vendo aqui no livro, mas eu já fazia isso. E o pessoal disse, como foi que tu aprendeu? Não sei não. É igual aquele, não sei não, só sei que foi assim. Só sei que foi assim. Só sei que foi assim, era isso. Eu dizia assim, se eu ficar só olhando, eu não consigo captar da mesma forma. Se eu ficar só ouvindo, eu também não consigo. Então, às vezes até a respiração do professor eu anotava. Tudo que tava falando eu tava ali anotando. Eu dizia assim, a minha burrinha. E o R dizia muito assim, cadê tua burrinha? Eu disse, a minha burrinha mesmo. Pode fazer hora comigo, riva, mas eu vou anotar, não tem nenhum problema, tenho mais de um caderno, tudo anotado. E às vezes, antes da prova, ela dizia assim, ei, me presta aí teu caderno. Eu dizia, tome. E ela ia lá, olhava, folheava meu caderno, tinha tudo, acho que até a pausa, assim, pausa. Continua. E continua. Mas era a forma que eu tinha percebido que era como eu melhor aprendia. E aí, um belo dia, ela disse assim, tu não quer estagiar pra mim, não? Eu disse, estagiar pra ti? Eu não sabia nem que ela tinha escritório. E ela, eu tenho um escritório, eu sou técnica em contabilidade, trabalhei muito tempo com meu irmão, saí, herdei, né, muitos clientes. O irmão dela tinha desistido do negócio,
Assim, ela tinha explicado, né? E aí ela tinha herdado alguns clientes, ela estava com o escritório, já estava tocando há um bom tempo, e ela, tu não quer estagiar, não? Eu disse, eu quero. Ora não, Ora eu só tava esperando essa procurando. oportunidade. Pois Por que você acha que eu emprestei meu caderno? Não, chegou a hora. Chegou a hora. Eu disse, ainda bem que eu não passei naquela seleção. E ela disse, pois então vai lá no escritório. Eu, tá bom. Fui, cheguei em casa, disse pro meu pai. Liguei, disse pro meu pai. E aí ele disse assim, minha filha, vai estudar, não precisa não, tu vai... Mas papai, eu quero aprender, eu preciso entrar no mercado aqui. O mercado aí é uma coisa, aqui é outra. O que o senhor faz com o cliente do senhor aí é que eu vou aprender outra coisa. Eu preciso entrar no mercado. Eu disse assim, eu preciso começar a ter experiência. Porque uma coisa que eu via muito meu pai fazendo e falando também assim, pega essas leis, a gente lê, mas a gente vai botar na prática é outra. Eu dizia assim, opa, na teoria a prática Tem é alguma outra. coisa errada aí, né? Tem alguma coisa errada aí, né? A teoria a prática é outra. Se eu não executar a contabilidade, eu não vou saber fazer. Se eu não sei fazer, me desculpe, mas um pedaço de papel na minha mão vai ser mesmo que nada. E aí eu disse, eu vou. Aí eu fui no escritório dela, ficava ali na Pereira Filgueiras. Aí pensei assim, meu Deus do céu, lá do São Cristóvão pra cá, mas tudo bem, vamos lá. 2 horas de ônibus. Rapaz, no grande circular, viu? Grande circular que às vezes Rodava um pouco, a só um perna pouco. ficava assim um pouquinho fora, viu? Tão lotado que tava. Mas vamos lá. Ela dizia assim, olha, eu lembro que na época era ela, uma sobrinha dela, uma prima dela, que estava no escritório. E aí eu fui, né? Ela disse, eu te dou R$120. Não tinha esse negócio de estágio de 6 horas ou 4 horas, não. Era o dia todo. Dia inteiro, 8 horinhas. Dia todo. Ela Esse dizia é bom, assim, viu? rapaz, o que eu aprendi, não tem noção. E ela dizia assim, o que eu posso te dar hoje é R$120. Eu te dou o transporte quando eu não for para a faculdade. Porque quando eu for, eu te levo. E da faculdade para casa, é teu, né? Porque era como também se eu estivesse indo para a faculdade e por tua conta. Você De se certo vira. modo, tá justificado. Justificou, né? Tá certo. Papai, minha filha, papai, eu quero. Eu não tô indo pelos R$120, eu não tô indo pelo vale transporte, eu tô indo pelo que eu vou aprender. Eu preciso saber como é. E eu lembro que na época eu disse assim, papai, lembra quando eu sentei com mamãe e disse assim, mamãe, 1 ano. Me dê 1 ano, sim, eu cursar ciências contábeis, em paralelo fazer cursinho que eu nunca fiz, nem me matriculei no cursinho. Pai, isso foi ligeiro demais, nem me matriculei. Porque eu precisava entrar no estágio para dizer assim, mamãe, mas eu já tô trabalhando na contabilidade, como é que agora Como é que eu vou fazer cursinho? Não tem condições. Não tem condições, né? Criou uma justificativa. Mas a estratégia estava bem organizada. Eu preciso entrar no mercado, então não é por isso. Agora eu também vou ter um tempo, papai. Eu garanto pro senhor que eu só vou ser estagiária por 6 meses. Depois disso eu não vou mais ser estagiária. Ele, meu filho, assim, deixa comigo. Papai, mas eu aprendi tanto. Ela dizia assim, Nádia, entrou um cliente novo. Chegou umas caixas aqui de documento para organizar e lançar para atualizar a contabilidade. Tem que vir sábado e domingo. Quem vem? Eu era a primeira que estava comprando a Eu já tô aqui. Eu tô aqui, rapaz. Eu não quero saber, eu quero aprender. Ela dizia, Nádia, fiscalização tal. Eu dizia, ei, eu posso levar a tua pasta? Eu quero só segurar. Porque eu queria ver como era que ela lidava com o cliente, como é que ela lidava com o fiscal, como é que ela organizava para se posicionar diante de uma justificativa junto com o fiscal. E ela não tinha nenhum problema, ela me levava. Mas eu sou muito grata. Ela dizia, a gente tem que organizar o financeiro de tal empresa. Tô contigo, deixa eu só ficar do teu lado para ver como é. E nisso fui. Né? Eu lembro que não foram 6 meses para eu deixar de ser estagiária, foram 3. Com 3 meses, meu irmão já trabalhava no grupo no 7 de setembro. Pode falar o nome Pode, aqui, né? fica à vontade. Também, qualquer coisa, é só olhar lá no Tem meu... mexendo. No Lattes tem tudo. Tem tudo, então e aí o meu irmão trabalhava no 7 de setembro, estava saindo para ir para uma outra empresa e abriu o processo seletivo. E ele não me disse, porque ele dizia assim, se for para ficar no meu lugar e for alguém meu, vai ter que ser melhor do que eu. E ele não me disse, mas eu fiquei sabendo e me inscrevi para fazer a prova. Esse lá vem atrevida, né? E aí eu fui para poder fazer a prova. Não disse para ele também que eu ia fazer a prova, porque era para ficar no lugar dele. Vou deixar tudo em off. Mas depois, hoje eu tenho um nome para isso, né? Isso aqui é para não ter influência, né? Com tem certeza. que manter a impessoalidade. Perfeitamente. Tem um princípio que se mexe nisso aí, né? E eu fui fazer a prova e tirei um 10. E aí, quando eu tirei o 10, me chamaram. E aí, quando me chamaram, aí eu tive que dizer pra ele, eu já tô sabendo. Mas não, porque tu não disse. Porque eu disse pra você que não era pra você ir. Lá não é legal, lá, mas eu vou. E só tava com 3 meses que eu tava estagiando. Esse estágio me ensinou tanto que eu tava Quando eu comecei a estagiar lá, eu tava entrando no 2º semestre da faculdade.
E ela me ensinava muita coisa sobre fechamento de balanço, lançamento contábil, a melhor forma de parametrizar o sistema, ela já me ensinava. Ela dizia assim, tu tem um grande potencial. E eu dizia, eu sei. Né? Eu me conheço. Eu disse assim, eu sei, eu tô perto de você porque você vai poder me ensinar ainda mais. Mas entrei no grupo 7 de setembro, já entrei como, né, assistente, aí depois fui galgando, passei para auxiliar, depois passei para analista. Até que chegou o tempo que eu disse assim, tô indo aqui pro meu terceiro, quarto semestre da faculdade, finalzinho do terceiro, indo pro quarto semestre da faculdade. Eu disse, eu preciso viver outras coisas da contabilidade, porque eu comecei a ver na faculdade as outras áreas. O pessoal falava, a área da engenharia tem sua complexidade, a área do comércio é uma coisa. Eu dizia assim, rapaz, é a hora de eu conhecer tudo que eu posso viver na contabilidade é enquanto eu estou na faculdade. Depois que eu me formar, eu vou ter que decidir em que é que eu vou ser boa. E, de certo modo, o trabalho em si, a rotina, ela vai ficando repetitiva, fica meio cansativo, né? Se torna a mesma coisa. E se engana as pessoas acham que já estão sabendo de tudo, porque tá sabendo fazer aquilo ali que ela trabalha no dia a E dia. esse pensamento ele é muito particular da contabilidade, sabe? Principalmente em estudar e trabalhar na área, né, nesse momento. Você tem, por exemplo, a advocacia, a engenharia, a medicina, eles instigam que você faça isso somente nos últimos semestres, no 8º, no 10º semestre. No nosso não, no nosso modelo é estudar e trabalhar é um pré-requisito extremamente importante para um bom desenvolvimento. Apesar de ser muito difícil, a gente sabe que é extremamente difícil. É difícil, e às vezes eu fico assim, surpresa quando eu vejo algumas pessoas dizendo assim, é difícil demais trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Eu ainda moro na casa mágica, né? Tratando de goteiras. E sapo. E sapo, né? Na casa mágica é porque assim, sai, deixa tudo bagunçado, volta, tá tudo arrumado. Quando volta, tá tudo prontinho. Tudo prontinho lá. É verdade. Pai, mãe, jantinha um hotel, feita. né? É um hotel, né? Eu dizia assim, rapaz, se fosse fácil, todo mundo fazia. Mas, né, aí fui, disse assim, eu preciso agora mudar. Na época, aí de novo, eu sempre quis estar perto de pessoas que pudessem me inspirar. E na época, lá no 7 de setembro, tinha um consultor. E eu dizia assim, rapaz, quem é que sabe coisas que eu ainda não sei? E eu vou lá, mesmo com a minha chinelinha da humildade, pires na mão, buscar conhecimento, me ajude, porque isso eu não sei. Eu te ouvi falar sobre isso, eu não sei ainda. Me fala um pouquinho, só um pouquinho a mais, que eu vou estudar e a gente vai sentar e vai conversar sobre. E aí, na época, esse consultor disse assim, Nádia, surgiu uma vaga em uma construtora. Tu quer? Eu disse assim, rapaz, nunca vivi a área da construção civil. Vai botar uma confusão grande. Eu disse, mas eu vou. Aí, assim, de novo, né? O Erk sempre foi meu conselheiro. E aí eu corria pra ele, o Erk, isso aqui, o que é que tu acha? Ele dizia, vai, tá na faculdade, vai agora, é a hora. E aí eu fui para a área da construção civil. Lá na construção civil, eu voltei a ser estagiária, assim, tô na faculdade, vou dar alguns passinhos para trás para depois avançar. Mas sempre com tempo. Assim, eu aceito a condição. Meta, né? Eu aceito a condição de entrar dessa forma. Mas eu vou com tempo aqui, até aqui, daqui eu tenho que subir. E aí fui para a construção civil, lá passei pelo setor de contratos, passei pelo setor financeiro. Eles tinham uma criação de camarão e também era feito lá. A contabilidade, eu dizia, traz para cá para a gente poder fazer também. Traz que eu faço, que eu aprendo, desenrola esse negócio. E aí, de lá, fui para a área do comércio, depois fui para o escritório de advocacia para tocar a parte da contabilidade que eles estavam implantando. Depois fui para a área da indústria, fui para a distribuidora de medicamentos, isso tudo na época ainda da faculdade. E aí, quando já estava próxima a me formar, esse mesmo consultor que lá atrás, na época do 7 de setembro, disse assim, tem uma construtora, disse assim, eu estou fazendo consultoria em uma empresa que é uma franquia da TIM, e tô querendo que tu vá para lá, Nádia, vai? E eu disse, tá bom, eu vou. A empresa tá nascendo agora, ainda não tinha entrado nesse mundo de franquias e queria entender se tinha alguma característica diferente na contabilidade ou não. Mas era uma empresa que estava nascendo e os donos, eles tinham uma visão muito estratégica. Primeira reunião que eu tive com eles, eu fiquei encantada porque eles assim, ó, lembro que eu estava na sala e um outro consultor ligou e ele disse assim, Roberto, daqui a 15 dias a gente vai estar definindo aqui a nossa missão, nossa visão, nossos valores, e eu queria que você, enquanto nosso contador, consultor, participasse. Eu fiquei assim, rapaz, que visão esse dono de empresa tem? Porque ele está chamando o contador para participar disso?
Eu quero estar junto desse povo. Eu quero estar junto O desse contador povo. estava aqui normalmente cuidando dos documentos, não estava nada envolvido com essa parte de Arquivista. negócios, né? E quando chegava, que tinha isso já na parede, né, já estava pronto. O contador não participava daquele processo Perfeito, inicial, da construção, da né? construção do propósito do negócio. E quando eles fizeram aquilo, eu disse, rapaz, esse homem parece que é diferenciado, eu quero tá perto. E fui. E aí lá foi quando eu me formei. E quando eu me formei, o Roberto chegou para mim e disse assim, ei, conversei com ele ali, disse que você vai ser a contadora. Eu disse, eu? Mas o Roberto, ele tu tá fazendo a contabilidade o tempo inteiro, né? Eu tava vindo aqui só assinar. Era o que acontecia. Ele revisava, assinava, mas você vai ser a contadora. E aí eu lembro que eu tive que correr para, né, o registro, tudo certinho, e me tornei contadora da empresa. E aí nessa época, logo depois, foi quando acho que eu tive um dos meus principais desafios, porque foi meu primeiro emprego como contadora mesmo, sendo responsável. Mas foi um dos meus maiores desafios, e aí já tendo que me posicionar como mulher, porque eu era menina, velho, né? Eu sou bem pequenininha, baixinha. Aí o pessoal olha... Mas tu passou por 5 anos na faculdade ou 4 anos? Passei 4 anos. E conseguiu mesmo assim Consegui. adquirir uma baita experiência, não foi? Consegui. Passei por um bocadinho de empresa, né? Ali sempre indo em uma e em outra, mas consegui, porque eu dizia assim, eu entrei como assistente, mas eu não vou fazer só o que o assistente faz, não. Eu vou ficar aqui perto do rapaz que está aqui já como analista. Se ele precisar de ajuda, eu vou ajudar. Eu vou estar perto. Não vou estar aqui também deixando claro para, porque está querendo meu lugar. Não, eu quero te ajudar. Quando eu te ajudo, aprender, eu né? aprendo. Quando eu te ajudo, eu aprendo. Ficar naquelas onde eu já fiz minha parte, agora é tua, te vira. Não tem minha parte nem sua parte quando a gente está na mesma organização, não é tem, nosso. não existe isso. Não tem, isso é nosso. Então eu sempre fiz muito isso. Às vezes eu ganhava experiência sem nem mudar de cargo. Não precisava eu ter aquele cargo na minha carteira para poder, agora eu vou me permitir fazer isso. Não preciso. Eu quero aprender. O que precisa é muita disposição, né? Disposição. Vontade. Querer, Exato, de fato, né? Exato. E eu dizia assim, o que eu vou levar daqui, dessa empresa, é o conhecimento. E o conhecimento independe do cargo. É o que eu vou aprender. Se ela me dá abertura para poder ir além do que eu posso, eu estou aqui à disposição para poder fazer. Aí você está dizendo para mim, faz muito sentido, que eu lembro de 2 coisas assim bem importantes na minha formação também, que eu trabalhava no escritório, inclusive, hoje em dia no CRC eu tenho 2 ex-patrões, que eu trabalhei no escritório dos 2, a Nádia e o Messias. E eu lembro que quando eu trabalhei no escritório do Messias, ele lembra disso, eu fui contratado para o societário e para o fiscal. E a pessoa que cuidava do DP, eu ficava pedindo para mim aprender, né? E ela achava aquilo maravilhoso, porque ela ficava terceirizando o trabalho dela comigo e dizia, vai, preenche essas carteiras, vai, lança essas informações no sistema. Ela pensava de que estava fato, te utilizando, né? Pois é, ela pensava que estava me usando como estagiário, mas de fato aquilo ali foi fundamental quando eu abri a compliance, porque eu sabia o fiscal, sabia o societário, sabia a contabilidade, mas toda a experiência que eu tinha tido do DP tinha sido fazendo o que ela tinha me mandado fazer. Então, assim, isso pra mim foi um marco muito importante. Então faz muito sentido. E essa característica, na verdade, ela é uma característica comum a quem consegue sucesso rápido. Principalmente porque você acaba absorvendo muito conteúdo técnico e você consegue aplicar de qualquer forma. E você percebe que muitos que estão presos a conciliar banco, conciliar fornecedores, a apurar um ICMS, a pessoa só é especialista em um tributo, né? Não conhece a visão 360 geral, acaba se prejudicando em termos profissionais mesmo. A evolução pessoal. Isso é uma coisa que me preocupa muito dentro das empresas. As equipes que eu lidero, minha última experiência, quando eu entrei, tinha uma equipe com... Se eu juntar o tributário, o contábil, o departamento pessoal, era uma equipe com quase 53 pessoas. Eram Muita pessoas, gente. muita gente. Eram pessoas excelentes. Tecnicamente, mas ali tem pessoas muito boas, mas muito limitada à sua única rotina. E você precisa, Atuação, né? Atuação bem limitada. Limitada. E pessoas que estão há muito tempo na empresa, estão há 10 anos, tinha pessoas que estão há 12 anos dentro da empresa. E aí eu dizia assim, eu preciso ter uma responsabilidade com essas pessoas. Se essas pessoas hoje ou amanhã for desligada, como é que ela vai se reposicionar no mercado? Né? Eu sou muito... eu passei 10 anos em instituição pensamento social, fazendo isso. Mas é só aquilo ali.
E aí eu disse, não, uma das coisas que eu vou criar aqui é tomada humana. Eu preciso de tomada humana. Algumas pessoas achavam que era, eu preciso ligar o Marquinhos ao Felipe, porque daqui a pouco o Felipe vai sair de férias, e aí eu tenho o Marquinhos para poder saber fazer as coisas dele. Só que para mim, eu tinha um outro propósito. Eu preciso ligar aqui o Marquinhos, que ele está responsável pela conciliação bancária, ao Felipe, que é responsável aqui pela conciliação do faturamento, do que vem dos cartões de crédito, né, específico, ou de algum hotel, enfim. Porque na hora que ele sair daqui, ele vai saber fazer outra coisa, e não só aquilo. Eu tenho alguém aqui que é responsável pela receber o arquivo do departamento pessoal e fazer toda a parte da conciliação. Eu preciso que alguém do DP venha para cá, entenda qual é o reflexo da contabilidade, saiba como é que essa informação vai reverberar aqui, e a pessoa da contabilidade ir lá para o DP. Porque, assim, acho que nós, enquanto contadores, a gente tem sim que ter uma referência. Aí, outra coisa da minha mãe, que eu aprendi. As pessoas vão lembrar do seu nome quando falar sobre o quê? Né? Quando falar sobre SPED, as pessoas vão lembrar aqui do Felipe, né? Contabilidade linda, aqui eu vou lembrar do Marquinhos. Vão lembrar do meu nome pelo quê? Mas isso não quer dizer que eu não vá poder sentar em uma mesa aqui, a gente falar sobre DP, a gente falar sobre tributo, a gente falar sobre societário. Esses dias colocaram numa caixinha que eu abri, né? Contabilidade tributária e societária. Contabilidade. Inclusive sobre os aspectos tributários numa reorganização societária. Né? Eu preciso ter uma referência, eu sou lembrada por isso, mas isso não me limita. Eu posso sentar com você e falar sobre contabilidade societária, sobre tributo, sobre departamento pessoal, a gente fala de todos os tipos de obrigação sobre gestão. Então, eu sempre tive essa visão. Eu olho hoje nas empresas, as pessoas, eu sou isso aqui. Eu não nem me permito olhar para o lado. Não é assim. Até porque nós somos contadores, a essência é essa, né? Exatamente, contadores. Hoje em dia, por exemplo, né, eu estou aprendendo muito também nessas experiências, inclusive com o CRC, com a parte pública. E eu tenho o privilégio de ter lá no controle interno do CRC o meu professor de contabilidade pública da faculdade. Então, tem muita coisa que eu olho para ele e digo assim, tivesse prestado mais atenção na aula, né, professor? Não estava perguntando agora. Mas é uma coisa muito válida, que quando a gente olha, é contabilidade, a mesma essência contábil, só que aplicada ao setor público. Então, muitas vezes a gente cria essas barreiras na nossa mente, justificando uma especialidade que muitas vezes ela está nos prejudicando o desenvolvimento, até enquanto profissional mesmo, contador. Então, também acredito muito, Elinade, nisso que você faz, de que essa visão macro ela é muito mais importante até para a formação no longo prazo do que a especialidade de curto prazo. Eu entendo que a especialidade de curto prazo ela traz um resultado de curto prazo, mas quando a gente está falando do jogo do longo prazo, essa visão macro ela é o que vai pegar mesmo. E o massa dessa tua experiência, que você vivenciou diversas áreas, né, durante a faculdade. Foi para a indústria, foi para a construção civil, para a área educacional. Então você construiu um arcabouço técnico até chegar no momento em que, surgiu a oportunidade de absorver a contabilidade, de ser contadora no momento em que você se formou. O que tem de profissionais hoje, que 10 anos formados, muitos anos formados, tem a oportunidade de ser contador, mas não assume por falta da segurança, porque não tem a segurança, porque não vivenciou outras oportunidades. Nós temos muitos exemplos. Mas eu bati o medo também, viu? Não, só que o medo... Eu já tava pensando nisso. O medo, ele é normal. Não, ele ainda vem, não vem hoje em dia? Vem. Eu acho que eu ligava para o Werk e dizia, Werk, estão querendo essa minha carteira como contador, e agora você vai. Mas o Werk, se eu não souber, você liga, a gente sempre estuda. Muito. Até hoje a gente tem isso. O medo, ele é normal. Agora, se você não tivesse a bagagem que você teve durante a tua formação acadêmica, seria muito difícil. Às vezes nem a oportunidade vem. Com toda certeza a oportunidade seria muito difícil. Exatamente, mas o medo vem. E aí, nessa empresa, eu digo que eu tive um dos maiores desafios porque tinham 3 sócios. Era um que tinha essa visão de gestão muito boa, que me abriu muito, assim, a percepção. Eu sempre olhei para a contabilidade, assim, a gente se preocupa muito com o tributo, a gente se preocupa muito com os relatórios, mas tem tantos problemas que chegam quando os arquivos vêm, e quando a gente olha para esses arquivos, a gente diz assim, foi uma pessoa que errou, ou faz um ajuste aqui, ou a gente arruma aqui o negócio e dá tudo certo. Eu dizia assim, meu povo, se eu não voltar lá na raiz do problema, todo mês eu vou ter esse problema para poder arrumar. E a gente vive sempre desesperado. Aí eu sempre dizia assim, volta 10 casas, vê lá onde é que está o problema. Eu dizia assim, a contabilidade ela é o final da linha,
Então, tem todo um trajeto aqui para percorrer, que qualquer coisa que der errado nesse meio do caminho, aqui é a gente que vai aparece os responder. ajustes. Eu tenho um trauma com essa palavra, mas tudo bem. E aí eu dizia assim, eu voltava, tudo e organizava. E quando eu organizava um determinado setor, aquele setor já não tinha mais problema para mim na contabilidade. Assim, a contabilidade, ela traz o reflexo do que acontece num todo. Então, às vezes, até assim, tá com problema nesse tributo aqui. O que foi? Foi um produto que foi cadastrado errado. É cadastrado aonde? Lá no setorzinho de compras. Então, eu ia lá pro setor de compras. Ia tentar resolver. Então, eu olhava muito assim, isso aqui é gestão. Eu preciso cuidar desse processo, eu preciso cuidar dessa gestão. E quando eu tive essa oportunidade de conviver com esse sócio que sabia muito de gestão, ele também dizia assim, Nádia, então senta aqui do meu lado e a gente vai conversar sobre gestão. Mas tinha um outro sócio, que aí era, desculpe aí o termo da palavra, mas era o malandro. O malandro que eu digo assim, ele era esperto, tudo ele a gente dá Tem um que jeito. tem que ter um artista. E tinha uma outra sócia que o esposo dela tinha muito dinheiro, ela disse que já estava cansada de ficar em casa e ele entrou, né, com aporte financeiro na sociedade e ela ia lá para poder trabalhar, mas ela só cuidava do caixa, mas ela não sabia, né? Tava começando ali e aí eu também colava nela para poder ajudar. E eu lembro que esse sócio que eu dizia assim que era um malandro, é um cara porque eu tenho uma grande admiração. Ele sabe disso. E ele dizia muitas vezes assim pra mim, o Elinádia tem uma menina. Aí ele dizia pro outro sócio dele, né? Fulano, não tem como ser o Elinádia contadora. Porque ela não sabe os macetes. Tem que ser uma pessoa mais velha, que sabe o jeitinho. Mais desenrolada ali, né? Tem que ter a malícia. Eu dizia assim pra ele, rapaz, tu pode me encontrar hoje, com a idade que eu tenho, ou daqui a 100 anos. Esse jeitinho que tu quer fazer aí comigo não vai dar certo, Vai dar certo, não. Não vai dar certo, não. Coisa que eu tenho é meu nome tá bem aí, ó, nesse carimbo, com esse número. E, rapaz, não vai dar certo, não. Se você quiser, a gente arruma um jeito. Mas é um jeito da forma correta. Legal. O errado, não. E ele ria, frescava comigo e dizia assim, rapaz, quando a minha menina crescer, eu quero que seja igual a ti. Eu dizia, quero mesmo. Eu lembro que eu deixei fazer o planejamento estratégico da loja. Na consultoria, tinha que fazer o nosso. Né? Assim, você primeiro faz o seu planejamento estratégico e depois todo mundo conversa para poder falar sobre o da empresa. E eu lembro que no meu eu coloquei, né? Ser mestre, daqui a 5 anos, como você se vê? Eu dizia mestre, tal. E aí quando eu li o meu, eu lembro que ele riu, fez hora. E eu disse, não, sem problema, tá bom. Outro dia encontrei com ele, outro dia assim, faz um bom tempo, né? Encontrei com ele, estava saindo da academia com a esposa, uma pessoa também que eu tenho uma grande admiração. E ele, aí, menina, tá onde? Eu disse, tô aqui na multinacional, aqui trabalhando como contadora. Ele é mesmo? E aí, fala da vida. Eu disse, sou mestre. Eu disse a você? Só teve uma coisa, foi antes dos 5 anos, mas eu sou mestre. Ele é danada, né? Eu disse, rapaz, é um negócio até planejamento. Então, foram pessoas que muitas vezes olharam pra mim e quando eu chegava, assim, aquela menina sonhadora, né? Aquela menina teimosa, como diz minha mãe, a teimosa, que olha, e eu digo assim, mamãe, olha, da ciência contábil, a senhora vai ter uma filha doutora. Agora ela ainda é mestre, mas ela vai ser doutora. Hoje a minha mãe nem fala mais em, minha filha deveria ter sido. Não, para ela, assim, foi totalmente anulada essa hipótese. Mas fui muitas vezes desafiada diante de alguns posicionamentos meus na profissão. E dizer assim, não vai conseguir, a bichinha, puxa aí a corda dela, né, tá voando demais. Eu dizia, não, tô voando, mas eu sei até onde minha pipa vai para poder controlar e saber até quando tem que ir. Mas foi um dos maiores desafios que eu tive, já iniciando como contadora. Mas assim, a relação com o teu irmão também foi importante, né? Porque eu vejo que contribui, né? Porque você tem uma pessoa ali que é uma referência, né? Que serve como norte, né? Um direcionador até, né? A relação com meu irmão é muito forte, porque quando eu estava nessa empresa, eu engravidei, né? Estava casada, engravidei. E quando eu estava com 4 meses de grávida, tivemos o diagnóstico de que o meu filho só tinha um rim. Eu lembro quando a médica fez o exame, eu disse assim, Maria, a pessoa é bruta desse jeito. Porque a mulher olhou e disse assim, tô vendo aqui, só um rim ele tem, o outro parece que tem uma bola aqui, mas ninguém sabe se vai ter função renal. Quando ele nascer, pode ser que isso seja algo só intrauterino, ou pode ser que assim, quando ele nascer, já precise de um transplante. Com toda essa delicadeza. Facilidade. Jeito, botando lá o coisinha na máquina, limpando minha barriga e saindo da sala. E eu, e agora? Tudo bem, vamos lá. E aí, né, seguiu a gestação. E quando meu filho nasceu, ele tinha que fazer muito exame.
tinha que fazer ressonância, tinha que muitas vezes tomar contraste. E não era que a empresa não permitisse, mas eu me cobrava muito, porque eu me incomodava eu ter que sair no meu expediente para levar meu filho ao médico, e isso acabou tendo uma rotina, assim, muito, muito constante. E eu decidi que eu ia sair da empresa para me dedicar a ele, até ele fazer pelo menos 1 ano, e eu ficar tranquila em relação à questão do rim dele. Ele realmente nasceu, só tinha um rim, o outro rim é uma bola de massa que acabou não desenvolvendo a função renal, mas o único rim que ele tem função 100%. Hoje eu digo assim, é melhor você nascer só com um, porque o seu organismo inteiro já está preparado para aquilo, do que você ter 2 e perder. Mas eu decidi que eu ia ficar com ele, cuidar dele. E meu irmão foi ser consultor nessa empresa. E em paralelo, né, como eu não fico quieta, eu dizia assim, vou procurar cliente pra gente. Ele, o Alinade, eu disse, vou. Né, a gente morava em São Cristóvão ainda, compramos outra casa em São Cristóvão. E eu lembro que, às vezes, no dia de sábado que tinha a feira, eu subi e desci a Avenida de São Cristóvão entregando cartão, um panfleto que eu mandei fazer. E ele ria de mim. Nádia, ninguém vem por conta de panfleto, Nádia. Já fazia comercial, né? Ninguém vem por conta de panfleto, Nádia, nem cartão. Disse, vai vir algum, vai vir, até que veio um, depois veio outro. E eu fiquei tocando no escritório, ainda dentro de casa, e ele trabalhando na empresa, na época ele trabalhava na Fujita. E aí meu filho, né, cresceu, tava com quase 9 meses, não, vamos ficar aqui no escritório, a gente alugou uma salazinha ali na Serrinha, né? Nem passarei, na Serrinha, vamos ficar aqui e tal. E aí a gente foi tocando, eu no escritório e ele em empresa. Até que um belo dia eu recebi uma proposta. Na verdade, uma outra característica que eu sempre tive. Eu gostava de participar de seleção, mesmo que eu não fosse. Eu posso até depois chegar e dizer assim, gente, valeu, obrigada, né, se eu fosse a escolhida. Mas eu queria, porque eu queria ver como era que eu estava no mercado. Era um termômetro que eu precisava ter. Eu disse, mas eu vou. E aí eu fui participar de uma seleção, lembro que num dia eu liguei pra ele, eu tava saindo de uma empresa que dava consultoria, e como ele ficava na Fujita, eu que ficava, né, visitando os clientes. Eu disse, Werk, tem uma seleção ali, eu vou participar. Ele, tá, vai. Aí eu lembro que quando eu saí, eu disse, Werk, pelo amor de Deus, uma empresa cheia de português, tinha que ficar olhando um pouco pra boca do cara falando, pra eu poder entender. Mas eu fui, e como foi? Isso foi legal. Tá bom. Eu saí da entrevista, liguei pra ele, 1 hora depois ligaram pra mim. Tem como você vir à empresa amanhã? Tá bom, eu vou. Eu lembro que eu disse assim, vou só pra ver qual é desses caras. Eu vou. Então, pra ver qual é. E aí, acabei que fui chamada pra trabalhar na empresa por uma pretensão salarial maior do que eu esperava. E eu lembro que assim que eu saí, eu liguei pra Werk, eles estão querendo me pagar tanto. Como assim, Eu não tô nem acreditando. Não tô nem acreditando. Como assim, Werk? Ele, sim, tá ficando doido. Qual o problema? Eu disse, Werk, é pra ser contadora de uma multinacional no ramo de energia eólica. Werk, eu não sei disso não, nunca vi. A gente vai sentar e vai estudar. Aceite. Eu disse, o escritório. Eu vou sair da Fujita. Eu vou pro escritório e você vai pra dentro da empresa. Então, eu digo pra você, a gente fez um rodízio. Enquanto eu tava no escritório, ele tava na empresa. Quando apareceu uma oportunidade, eu ia para alguma, né, CLT, ele vinha para o escritório. E aí foi quando eu tive um outro grande desafio, mas que para mim foi um grande marco na minha profissão. Eu assumi a contabilidade de uma multinacional no ramo de energia eólica. O nosso ponto era aqui no Brasil, mas eu tinha que reportar informações para Portugal, para Alemanha, tinha que consolidar informações e trabalhar no sistema deles lá. Então, para mim foi um grande desafio. E eu lembro que na época, e um desafio ainda em ter que, né, assim, saber como trabalhar com uma outra cultura. Porque todos todos os diretores eram portugueses. Eu lembro que quando eu entrei, uma pessoa do financeiro chegou para mim e disse assim, ei, eu vou te falar, mas tu não comenta não. A pessoa que veio para cá, que lida diretamente com esse gerente financeiro, que era um português, ela foi embora assim, ó. Foi para casa, mandou um e-mail e disse, não volto mais. Eu disse, foi mesmo? Ela disse, foi. Foi porque ele era tão de um jeito que ele ligava pro ramal dela e dizia assim, ei, vem cá. Aí quando ela ia na sala dela, a impressora do lado, ele dizia assim, pega esse papel aqui pra mim. Eu disse, bom saber, porque eu já sei que eu vou precisar organizar o negócio, né? A relação aqui vai ter que ser organizada. Mas nunca tive problema com isso, porque assim, na profissão, no trabalho, eu tô pra trabalhar. Viver, eu vivo lá fora. Não quer dizer que eu não vou fazer vínculos, mas aqui dentro a gente tem uma relação profissional. Dá o meu melhor, né? E aprendi isso muito com meu pai. Tinha que trabalhar com ele. Meu pai sempre, sobrinho da minha mãe, que morava muito na nossa casa, e ele levava para trabalhar com ele.
hoje formado em contabilidade também, os sobrinhos que trabalharam com ele. Mas era sempre assim, em casa a gente brinca, a gente bebe, a gente faz o que for, mas aqui dentro é o Aqui trabalho. não, aqui é outros 500. Aqui é outros 500. E como o Erk também nunca... O Erk, a régua dele comigo, eu disse assim, meu filho não precisa, eles precisam. Porque se alguém tiver que ser duro com você, vai ser eu que sou seu irmão. Lá fora, você vai encontrar coisas piores. Mas eu não vai ser porque eu passei a mão na sua cabeça. O Erk sempre exigiu muito de mim. Você, rapaz, nunca vou ser boa. Se você souber o quanto você é boa, eu é que não posso baixar a régua aqui com você. Mas aí ele me deu essa força toda, e eu sempre tive essa forma de me comportar dentro das empresas. E essa empresa, para mim, foi um grande divisor de águas na minha vida. Não só na minha, mas... É de muita gente. Muita gente. Inclusive a do Erk, né? Eu digo muito assim que foi a do Erk, porque depois de um tempo nessa empresa, ela fez a gente desenvolvia toda a parte da viabilidade, participava dos leilões, e a gente construiu o parque, mas depois de um tempo mudou-se a estratégia, a gente ainda não construiu o parque, a gente vendia esses projetos que já tinham sido aprovados em leilões. Era uma época boa de ganhar dinheiro. Era, porque eu lembro que a gente ganhava participação, todo mundo da empresa. Até a pessoa que estava na Copa ganhava participação em cima de cada projeto vendido. E aí depois entrou um outro acionista, que era um banco. E aí quando entrou outro acionista, que era um banco, eles dividiram. Disse assim, não, aí a gente não... Vamos separar, né? Era a MS, então quem for a parte da Martifé vai ficar na contabilidade aqui, a parte que é de Santander vai ficar do outro lado. E aí ele disse assim, mas seria muito bom se pudesse ser o Alinádia, porque ela já sabe. Mas não podia, estava lá contratual, não podia. Eu disse, mas eu tenho alguém que pode fazer essa contabilidade, que eu confio. E uma pessoa que, se ele sentar comigo para a gente poder conversar sobre contabilidade, o que vai estar aqui no centro é a contabilidade. Nosso sangue, pai e mãe, mas é lá fora, aqui não vai misturar. E aí ele começou a pegar, né? Os contratos das novas empresas, começou a pegar e foram todos para ele. E meu irmão é muito bom, muito bom. Eu digo que ele não sabe muito se vender, mas ele é um dos melhores contadores que eu conheço. É o Erk, ele é muito esforçado, é um cara disciplinado, é um cara... assim, Roberto, tu precisa passar o livro 2 vezes, eu preciso passar o livro 10 vezes, desenhar, voltar a olhar de novo, e tu passa 10 vezes, tu já conseguiu aqui captar tudo. E hoje ele é uma das maiores referências de contabilidade nesse ramo de energia eólica, aqui no nosso estado. Tá super bem, graças a Deus, mas eu digo muito para ele que essa nossa parceria foi o que ajudou a fortalecer muito. Muitas vezes, quando eu tinha medo, ele dizia, eu tô aqui contigo, a gente vai sentar, vai estudar. Se tiver dúvida, a gente liga para uma outra pessoa, que é uma grande lição que ele me deu também. Isso não foi tanto com meu pai, porque meu pai, a gente brinca com ele que ele teve quase uns 7 assim, prêmios da cidade, né? Contador do ano. Era meu pai, só tinha eles. Papai, é um negócio assim, uma concorrência, né? Só tinha o senhor. Ele disse, pode trazer mais contador pra cá. Não vai adiantar, filho, não adianta. E o Erk me ensinou muito isso. Ele disse assim, Nádia, se a gente não souber, a gente liga pra alguém que sabe. E assim, o Erk, tu tava me ensinando benchmark, tu nem sabia, né, que tinha esse nome aí. A gente liga pra alguém que sabe, a gente fala com um colega meu que já trabalhou, a gente fala com algum professor, e a gente vai sentar e vai poder aprender. Senta e estuda junto. E aí eu sempre disse assim, então tá, vamos, bora. E tem muita gente que se sente diminuído, né, quando vai pedir ajuda, assim. Pois é. É uma besteira muito grande, né? Toda situação que aparece aqui pra mim, eu já mando pro Marcos, e aí, Marquinhos, o que é que tu acha? Eu também, sem problema. Eu prefiro 1000 vezes discutir, ter uma segunda, terceira, quarta, quinta opinião, do que formatar a minha sozinho. É uma coisa que eu também... acho que você tem que assumir que não é bom em tudo, né? Não é bom em tudo. Fácil. Não, e às vezes... Aí vamos lá, para as nossas normas. Eu posso pegar uma norma aqui e ler, e aí eu vou encontrar pontos que, se você pegar essa mesma norma e ler, você também vai encontrar pontos que aqui a gente constrói muito mais no processo de discussão, do que eu ficar só limitada à minha interpretação. Não, né? Vamos expandir, vamos trazer aqui para a mesa para poder discutir. Eu sempre tive muito isso com o Erk, e foi excelente para mim. Eu fico falando só do Erk, mas eu tenho outro irmão também, que também é contador, né? Ele veio pra cá, fez faculdade aqui, começou aqui, mas coitado, era tanto assaltado que a gente mandou ele embora. Passou segurança, vai embora, vai, coitado. Tem alguma coisa com você que o pessoal não está... Tem uma cara de rico demais que o pessoal tá querendo... O mais novo, assim, o mais bonito lá de casa. Esse rapaz do mais novo, tu foi assim, ó, mamãe... Foi assim, é agora, vai pra fechar. Com certeza foi isso. Eu tinha mais cara de rico, eu pensei, rapaz, vamos assaltar ele. Esse aí é rico. Já, o último que ele sofreu foi com a arma na cabeça, não, vai embora.
E aí ele terminou a faculdade dele lá em Juazeiro mesmo. Hoje a gente brinca que hoje ele é dono do escritório lá, né? Meu pai até hoje tem um escritório lá, ele é que toca o escritório, tá ousando até entrar na área pública, que foi uma coisa que meu pai sempre foi muito resistente, nunca quis. Ele dizia assim: minha filha, eu nunca quero esse negócio de ir pegando no meu braço. Não gosto desse negócio, então nunca entrou na área pública, mas meu irmão agora, o mais novo, Olavo, tá se permitindo a isso, com algumas secretarias. E hoje a gente brinca que meu pai é funcionário dele. Meu pai virou Olha aí, funcionário. rapaz, a Foi, responsabilidade. mas virou funcionário. Tá fazendo uma viagem agora, ele e a minha mãe, me dar fotos de agora estamos indo pra Foz do Iguaçu, não sei o quê. Eu disse: ei, papai, minha filha, eu tive que trabalhar, foi muito para deixar tudo fechado. Elinádia, mas diante disso tudo, qual é assim o momento que você achou mais duro, assim, o mais difícil? Foi quando foi mãe? Quando foi? Porque eu vejo que entra num conflito, eu percebi já muitas profissionais. É interessante, a gente estava conversando, você fala assim, né, os desafios de alguns locais muito masculinos. Eu, particularmente, até eu acho que pela visão do homem, não conseguia perceber muito isso, até porque eu tive muitas chefes mulheres, então, pelo contrário, eu já estava acostumado a obedecer desde cedo, né? E lá em casa também quem me comandou muito, minha mãe, né? Então, não via assim, né? Obviamente que a mulher percebe, tem essa percepção maior. Mas eu percebo que algumas mulheres, elas, antes de engravidar, dizem assim, né? Rapaz, eu não vou deixar isso interferir na minha carreira e tal. Isso que eu digo a maternidade como um todo. Mas quando são mães, aí percebe o peso daquela responsabilidade muito grande, o apego ao filho e tal, e acaba tendo que, né, uma questão até de uma necessidade naquele momento, de deixar um pouco de lado. E muitas vezes fica em conflitos. E aí, eu vou abandonar minha carreira? Porque, na verdade, muitas continuam a carreira pouco tempo depois, mas naquele momento eu percebo que a pessoa acha que não vai continuar, né? Foi isso, assim? Você teve essa dificuldade, não? Foi mais ou menos, porque eu acho que nas grandes decisões que eu tive que tomar na minha carreira foi em decorrência da maternidade. Então, quando eu engravidei, assim, as minhas gravidez sempre foram muito tranquilas. Eu sabia que eu estava grávida porque a barriga crescia. Então, eu trabalhei sempre até uma semana antes, até 2 dias antes de ter filho. Sempre foram muito tranquilas em relação a isso, mas a maternidade, para mim, ela vem como não vou dizer um peso, porque não é. A maternidade para mim não é um peso nem para a área profissional, mas ele veio para mim sempre com grandes decisões que envolviam a minha carreira. Então, quando eu descobri que o meu filho mais velho só tinha um rim, eu tive que, depois que ele nasceu, eu decidi sair da empresa. Não vou dizer que larguei a profissão, porque fiquei ali vindo atrás de clientes, né? Assim, coceirazinha diz assim: não, minha filha, ainda tem que trabalhar. Você tem que ir atrás, eu gosto disso, eu gosto de me sentir produtiva e eu gosto da contabilidade. Então, mas não era a mesma coisa, não era a mesma adrenalina do meu corporativo, de estar ali na empresa todo dia, cumprindo horário e resolvendo N problemas. Não era, até porque nosso primeiro cliente, meu e do ERC, era uma distribuidora de bebida que às vezes era assim, vou pular essa parte. Mas depois eu tive uma outra decisão que eu tive que tomar, que para mim também foi bem difícil, que foi nessa multinacional e foi em decorrência da maternidade. Esse mesmo meu filho mais velho, essa empresa era excelente, maravilhosa. Eu disse assim: vou fazer mestrado. E aí, se eu vou fazer mestrado, eu vou fazer um projeto que envolva a parte da estratégia de culturas vindo para o Brasil em decorrência, né, de novos negócios, expansão, enfim. E aí eu fiz um projeto, na época, é outra coisa que eu fazia, Felipe, que eu digo muito isso para os meus alunos. Tenha sempre em quem se espelhar, mas não se espelhe sem dizer para a pessoa que você se espelha nela. E eu tinha alguns professores na faculdade que eu colava, eu dizia assim: rapaz, eu acho que ele dizia assim: homem, não é chato. Porque chegava, acabava uma aula, eu tava lá: ai, professor, como é isso aqui? Professor, como é isso aqui? E eu lembro que tinha professores que era da UES, que era da UFC, que dava aula. Na época que eu entrei no 7 de setembro, eu transferi a faculdade para a Facete, porque eu tinha desconto. Então, eu vou fazer na Facete, né? Vou tocando. E aí tinha professores excelentes, o Estênio, o Marcelo Avelino. E o Marcelo Avelino foi meu orientador de TCC. O Marcelo Avelino, na época, eu estava fazendo o mestrado dele. E eu dizia assim: Marcelo, quando eu terminar a faculdade, tu vai ver eu fazer o mestrado. E ele: vá, Nádia, tem que fazer mesmo. Às vezes ele chegava para me orientar tão cansado,
que eu dizia assim, eu vou fazer mestrado. Ele, tu vai mesmo? Tu vê como é que eu tô? Eu dizia, vou, Marcelo, vou, você vai ver. E eu lembro que na época eu liguei pra ele e disse, Marcelo, tu lembra que eu te disse que eu ia fazer mestrado? Pois eu fiz um projeto aqui e eu quero submeter. Tu acha que dá certo? Ele disse assim, manda aí pra eu ver. Eu nem sei se ele viu, mas eu sei que quando ele disse assim, tenta, Nádia. Quando ele disse, tenta, Nádia, eu disse, eu vou tentar. E aí fui aprovada. Quando fui aprovada, apresentei esse projeto na empresa. E eu disse assim, tudo que eu tenho é um não. Eu já tenho ele, meu filho, então eu vou atrás do sim. Cheguei na empresa, apresentei o projeto e disse, eu queria saber se vocês podiam me ajudar. E aí, para minha surpresa, eles me ajudaram. Eles pagavam 50% do meu mestrado. Era um mestrado acadêmico mais pago, porque foi na Unifor. E eles ainda me liberavam. Então, por ser mestrado acadêmico, eu tinha aula durante 1 ano. No primeiro semestre era manhã e noite, ou manhã e tarde, ou tarde e noite. E aí eu organizei. No primeiro semestre eu tinha aula manhã e noite, à tarde saía da Unifor, corria para a empresa para poder trabalhar. E no segundo semestre eu fiquei tendo aula tarde e noite, de manhã para a universidade, para a empresa. Só que só era 3 vezes na semana. E eu dizia assim, quando eu estiver na empresa, eu vou dar o meu gás como se eu tivesse às 8 horas. Sem negocinho de chegou na empresa, ainda vou tomar um café, ainda vou fazer a maquiagem. Não, eu almoçava no carro, era quando o sinal fechava, eu estava lendo um relatório. Mas a empresa, sou muito grata porque ela abriu as portas para mim em relação a isso. E aí eu lembro que quando eu estava liguei para o Marcelo, deu certo para começar o mestrado e tal. Aí eu disse assim, Marcelo, deixa eu ir para a sala de aula de novo, só carregar a tua pasta. Mas agora eu não quero mais te observar como aluna. Eu quero te observar como uma futura professora. Quero saber como é. E ele ria e dizia assim, Elinade, não precisa disso. Não, Marcelo, eu preciso começar a dar aula, porque eu preciso ter experiência como professora. E aí um belo dia o Wagner, que era da Lourenço Filho, ligou para mim. Assim, você é a professora Elinade? Eu sou mestranda. Eu não era professora. Sou mestranda. Me indicaram você e queria que você viesse para uma entrevista. Eu, tá certo, fui. E depois eu descobri que foi o Marcelo. Que disse, Wagner. Deu a indicação, foi. Aquela força, né? Importante, Importante, deu a força, né? Disse assim, tem uma pessoa ali que é determinada. Ela nunca ministrou aula, mas fui professor dela. E sei que tem um potencial ali. E o Wagner me deu essa chance. Depois descobri que a chance que ele me deu era uma turma extremamente problemática, nenhum professor queria. Então, assim, tinha que ser alguém de fora realmente que não sabe nem o que está acontecendo, nem entra na casa aí, depois que vai ver as goteiras. Mas foi para mim também uma turma muito boa e uma grande oportunidade. Foi a tua primeira experiência como professora no Lourenço Filho. Foi. O Marcos também foi professor então, do você fez Filho. o velho teste com o professor Wagner, Fiz, dando aula para Wagner, ele. Sim. Sabe o que eu fiz antes? Ele disse assim, ó, eu tive que dar uma aula para falar sobre o método de equivalência patrimonial. Eu também, foi o mesmo assunto. Eu lembro que Estamos detectando um padrão. É um padrão, né? Eu lembro que eu tava, ainda bem que ele não pediu curso, senão porque é a especialidade dele. E aí eu lembro que eu chamei 2 engenheiros e a advogada da Martifé, e aí disse assim, gente, eu vou dar uma aula, hoje eu vou fazer um teste. Eu quero falar para vocês sobre o MEP, Método de Equivalência Patrimonial. Se vocês entenderem, minha aula tá boa. Ótimo. E ainda tinha um tempo, né? E aí, quando terminou, que o engenheiro, que era português, entendeu? Rapaz, eu disse, rapaz, pra entender MEP, um engenheiro... Você podia dar aula para qualquer pessoa. Eu disse, agora eu vou. E aí, né, foi quando comecei lá na Lourenço Filho. Passei 4 anos ainda na Lourenço Filho. Mas no meio desse caminho, de novo, a maternidade me forçou a fazer uma escolha. Eu entrei num ritmo muito corrido porque eu não deixava as oportunidades passar. Eu estava preparada, né? A oportunidade aparecia, aí, como diz o outro, né, preparação mais oportunidade é igual a sorte. Vou na hora. E aí foi quando o Wagner chamou, eu estava no Martifé, estava fazendo mestrado, e apareceu assim, vem dar aula. Eu disse, rapaz, como é que pode? A pessoa tá com... Todos os dias, à noite. Né? Chegava em casa quase 10h30, 11 horas, e era quando eu parava para assinar a tarefa do meu filho. Às vezes o bichinho já tava mais para lá do que para cá para dormir, e eu, vamos fazer a tarefa. E um dia a escola me chamou e disse assim, a gente quer que você veja se ele não tem autismo. Aquilo para mim foi opa, né? Como assim? E aí eu disse, não, então eu preciso observar que acho que esse meu ritmo pode estar comprometendo alguma coisa. Isso não tem nenhum problema, eu vou fazer os testes, vou levar em médico, vou fazer tudo que for possível. E aí, até que, não tem autismo, mas tem um live TDAH,
E o médico olhou para mim e disse, vamos começar a Ritalina. Eu disse, doutor, eu preciso fazer minha meia-culpa. Eu acho que uma criança que tem uma mãe que sai de casa às 7 da manhã e chega em casa 10h30, 11 horas da noite, que é quando vai ensinar a tarefa, eu primeiro vou anular todas as coisas aonde eu acho que eu estou faltando, porque talvez esse menino não esteja precisando de Ritalina, talvez esteja precisando de mãe, né? E eu vou ter que ficar mais com ele. Se depois que, acompanhando, vendo se eu não consigo, também não tenho nenhum problema, se preciso for, a gente entra. E aí foi quando eu cheguei para os diretores e disse, eu quero sair da Martifé. Para mim foi muito difícil, eu tinha 28 anos de idade e estava assumindo uma direção financeira, que estava já... Decisão dura, viu? Dura. Eu lembro que esse diretor, não é diretor, né? É gerente financeiro, ele até queria ser diretor, mas não podia, né? Porque ele tinha uma relação familiar com outra parte da empresa. E eu já estava como interina diretora financeira, já há 5 meses. A diretora financeira tinha saído. E ele me chamou numa sala, fechou a porta e perguntou se eu estava ficando doida. Você está ficando doida? Em português, a paciência deles é bem curtinha. Assim, é patufo. Rapaz, se eles quiserem falar... Sabemos e convivemos. Pois é. Falar e falar logo. Ele perguntou se eu estava ficando doida, porque é uma pessoa com 28 anos de idade. Na direção financeira de uma multinacional. Ganhando dinheiro. Felipe, Marquinhos. Eu não tinha do que reclamar. Mas você percebe que é um mundo muito machista. Em que sentido? Quem tem que tomar a decisão é a mulher. Sempre, né? Em regra. Apesar de que se sabe que existe uma discussão e tudo mais, mas muitas vezes, por que não o homem, né? Por que não o homem tem que tomar uma decisão também, né? E aí, assim, vocês nem percebem isso. Não, exatamente. É uma essência machista. E assim, ó, isso vai acontecendo. Mas aí também dos papéis de cada um, né? Se fosse o pai, não ia ser da mesma forma. Com certeza. Aí eu decidi que vou sair, vou ficar só na área da educação, vou dedicar ao meu filho. E aí eu comecei a fazer psicopedagogia. E assim, de novo a maternidade me levou para uma outra decisão. Não ia poder, assim, vai clinicar, porque a minha psicopedagogia é institucional e clínica. Vai clinicar o filho? Não, o filho não, mas eu vou pelo menos entender como é a melhor forma de aprender. E aí eu fui desenvolvendo essas técnicas com ele. Eu lembro que na época tinha um outro diretor que era engenheiro, e ele chegou para mim e disse assim, Nádia, você já observou? E eu fiquei muito abalada na época, né? Preciso cuidar mais do meu filho, acho que eu negligenciei, aí vem aquela cobrança. Uma cobrança muito de responsabilidade, né? Pô, se a culpa é minha, de alguma coisa. Exatamente. E assim, quantas vezes eu exigi demais o meu filho, mas, coitado, é uma criança. 10h30, 11 horas da noite, não tá fazendo tarefa, né? Isso não é justo. Não é com a criança, ele já não vai mais ter o mesmo processamento, entendimento. Depois descobri que a própria escola muitas vezes comparava a letra dele com de outra criança, e eu não tinha observado isso. E eu, assim, perdi a mão do que eu tenho de mais precioso, que é o meu filho. E aí também tomei uma decisão que para alguns era loucura, tá doida, né? Perdeu o juízo. Mas para mim era assim, eu vou sem nenhum peso, eu vou tão leve, porque é por algo que para mim tem muito valor. É principal, que é a minha família, é o meu filho. E aí fiquei só na educação, aí eu fui para psicopedagogia, e aí quando eu dizia assim, agora eu vou ficar só na educação, vou ser só professora. Como se fosse pouco, né? Só na educação. Vou ser só professora, vou ter férias 2 vezes no ano. E aí eu organizei, né? Meu filho ficava na escola de manhã, eu estava na faculdade de manhã. À tarde, estávamos eu e ele em casa, onde eu estudava. Eu via como era a melhor forma dele poder aprender, desenvolver técnicas de estudo com ele. À noite eu voltava para a faculdade e ele já estava à noite na forma tranquila. Voltando à parte do diretor, que é uma coisa que a gente não percebe. TDAH, se a gente for parar para pensar, muitos têm e nem sabem. E eu lembro que na época que eu fiquei muito abalada com isso, um diretor chegou para mim e disse assim, vem cá, deixa eu conversar uma coisa contigo. Eu disse, diga aí, tu já observou que eu tô o tempo inteiro com a agenda embaixo do braço? Eu disse, tô, mas eu sou muito de agenda, então eu sou muito de anotar. Normal. Ele, não, é porque eu tenho TDAH. E olha onde eu tô. Olha o que eu consegui construir. Porque eu descobri qual a forma que eu consigo aprender. Eu lembro que na época ele disse assim, quem sofre é minha mulher, porque às vezes ela me diz uma coisa e ela acha que eu tô prestando atenção, né? Ou que eu vou lembrar. E eu tô em outro mundo, né?
Aí, às vezes, até ela entender que não é porque eu não dou atenção a ela, não é porque eu não tô prestando atenção. Não, não é. Porque realmente, rapaz, a atenção aqui, muitas vezes, ela foge. Mas no trabalho, Nádia, depois que eu descobri como era que eu conseguia aprender, pronto, eu não consigo deixar, não perco mais meus compromissos, não perco mais as minhas coisas. E aí eu olhei para aquilo, aí foi quando eu decidi, não, então quando eu estiver só com ele, e na educação, que foi uma outra coisa que também me puxou para a psicopedagogia, eu via muito em sala de aula pessoas que não sabiam, na verdade, não era porque ele não sabia aprender, é porque ele não sabia nem como era que ele aprendia. Então, eu não consigo aprender isso. Não, o meu método de ensinar para você vai ter que ser uma forma diferente, talvez, de ensinar para o Felipe. E o desafio do professor hoje em sala de aula, principalmente em salas, já cheguei a dar aula com mais de 100 alunos numa sala, muita gente numa sala, como é que eu vou passar um conteúdo aonde eu consiga alcançar, se não todos, a maioria, na forma de aprender? Então, como é que eu tenho que preparar a minha aula onde aquela pessoa que é mais visual vai aprender, que é mais auditivo, que é mais de escrever? Como é que eu vou desenvolver essa técnica? Ensinando uma ciência contábil, que a gente sabe que precisa de exercício e prática. Muito, né? Muito, repetição, é prática. Visualizar aquilo ali, exatamente. Né? E aí fui para a psicopedagogia. Hoje, né, assim, o meu filho consegue, assim, outro dia até assim, rapaz, acho que eu exagerei demais. Foi, sabe, metódico. Não, mãe, é hora disso. Mãe, agora eu tenho que estudar para isso. E hoje ele já consegue tocar só os estudos, a parte do processo de leitura, de como ele entende melhor. Entende? Hoje ele já sabe que se ele só ler, não vai. As letras vão dançar na frente dele se ele ficar só lendo um texto. Então ele precisa ler um texto, ele precisa fazer um desenho, ele precisa grifar, ele precisa ver isso antes, para que ele possa, quando estiver próximo às provas, só revisar, olhando só para o que realmente é importante. Se ele for ler tudo de novo, as letras vão dançar na frente dele. E aí, assim, hoje, eu olho assim, a maternidade para mim, embora o pessoal olhe assim, mas rapaz, né? 3 meninos, mas a maternidade para mim foi sempre um grande marco na minha vida. Me levou a tomar decisões que não, por mais que no primeiro momento as pessoas olhassem para mim e dissessem assim, tu tá regredindo na tua carreira. Não, me ajudou a impulsionar, porque quando eu voltei, Felipe Marquinhos, eu voltei por uma questão que era para cuidar de algo que para mim é muito valoroso. Parece que as outras oportunidades abriram de uma forma que não tinha como eu diminuir, não tinha como eu regredir. É o ponto de inflexão ali do Flávio Augusto, né? Muda tudo dali em diante. Muda tudo dali em diante. E por mais que numa hora venha um medo e dizer assim, poxa, vai ficar ruim porque eu tô ganhando tanto dinheiro aqui. Não, as coisas voltam, se ajustam e voltam duplicadas. Muito mais. Muito verdade, mais, é verdade. porque tá ligada ao que para você tem importância e tem valor. É fantástico isso, né? Mata a vaca e as coisas prosperam. As coisas prosperam. E aí, quando eu entrei na faculdade, que eu, né, na mera ilusão de que eu ia ter férias 2 vezes no ano, que eu ia ficar só na sala de aula, né? Assim, acho que a gente puxa, tem um imãzinho ali para liderança, para gestão, e aí caiu uma coordenação no meu colo. E assumi essa coordenação, de novo, não deixo a oportunidade passar. Caiu a coordenação no meu colo, eu fiquei como coordenadora do curso, ainda na época da Estácio da Moreira Campos. E aí, depois assumi a coordenação da Parangaba, com quase 3 mil alunos. Assim, daqui eu só saio de novo as metas, eu tenho que passar por ENAD, sendo coordenadora. Eu tenho que passar por avaliação do MEC, sendo coordenadora. E lembro que quando estava na avaliação do MEC, eles olhavam para mim e diziam assim, se vier um 4, tá bom. Eu dizia, eu quero o 5. Você vai aceita o máximo. Vai ter o 5. Mas internamente também não precisava, né? Não precisava externalizar. Não precisava. E veio o 5 no MEC, na época foi a primeira curso de Ciências Contábeis da Estácio Brasil que teve nota 5. Foi para mim assim, olha, agora eu cumpri. E aí minha missão, ENAD, 2 ENADs também com notas boas. E foi quando surgiu a oportunidade de voltar para o meu corporativo. Eu tinha acabado de ter os gêmeos. Estava com mais ou menos um ano e um pouquinho os gêmeos. E aí, vamos lá para o meu corporativo. Eu disse, eu vou me arriscar de novo. Aí foi quando decidi. E mais uma coisa que eu sempre entendi. Eu não posso fazer nada sozinho. Preciso de ajuda. E aí, nunca dava para ficar só. Nunca dava para não ter ninguém.
e me organizando em todo o contexto para voltar para a adrenalina corporativa, não que na educação não tenha, a adrenalina tem, mas é um ritmo Tem até diferente. demais também. Completamente Mas é um ritmo diferente. São duas atividades muito distintas, né? Eu digo, no meu corporativo você tem ali tem os investidores, você tem o fisco, embora, né, enquanto contador nós estamos ali para atender os investidores, mas eu também tenho o fisco, porque se eu não atendê-lo... Tem uma cobrança muito grande também, né? Se eu não atendê-lo, cara, ele vai impactar na vida do meu investidor do mesmo jeito. Então, é um outro nível de cobrança que na educação a gente tem uma responsabilidade muito grande, digo assim, são os futuros profissionais, são as pessoas que estão indo para o mercado, então a gente tem uma responsabilidade em quem vai lidar lá na frente com esses investidores e com esse fisco. Mas é diferente, né? E assim, para mim a educação ela é muito prazerosa. Eu sentar, eu poder conversar com o aluno, eu poder encorajar, eu poder dizer para ele que para mim não foi fácil. Então não acho que para ele não acho que para você vai ser, né? Para algumas pessoas até né? Mais fácil, mas desculpa, não vai ter o mesmo gostinho do que eu olhar para trás e dizer assim, rapaz, aquela casinha cheia de goteira, cheia de gia, né? Numa camazinha na televisão em cima de um papelão e hoje, né, em outra situação. Então eu consigo olhar para minha jornada e dizer assim, teve muito suor. A gente dá um outro valor. A área da educação me proporciona isso. Encorajar, a dizer, não desista. Recebi muitas mães. Acabei de ter filho, vou trancar a faculdade, eu não tranca, deixa uma disciplina. Comprava uma briga no financeiro da faculdade, porque uma disciplina, né, não paga o custo na sala de aula. Eu deixo uma disciplina, não desista. Recebi aluno, minha mãe tá doente, só sou eu para cuidar. Não desista, continue, eu lhe ajudo. Professora, eu entrei numa seleção de auditoria, que massa, mas eu tenho que viajar o Brasil inteiro. Vá, meu filho, se você passar por nota, por falta, eu garanto que você não fica reprovado. Porque a vivência que esse menino vai adquirir, ele sendo um pica-pau na auditoria, vai valer mais do que muitas vezes ele está na aula, né? É muito, muito mais. E assim, Wellinaide, é interessante porque a gente se conhece fora desse ambiente corporativo, né? E assim, eu sempre me lembro muito da Wellinaide como coordenadora, que eu vi ela correndo para um lado e para o outro, como professora, mas além de coordenadora, professora, de trabalhar, de ser mãe de 3 crianças, né? Foi conselheira também do CRC, sempre foi uma pessoa muito envolvida, é fitness, atleta aí, firme e forte, tá sempre lá compartilhando. Como é que é lidar com tudo isso? Porque assim, eu sempre vejo, porque eu vejo isso dentro de casa também, que a vida para a mulher, ela é mais complicada para lidar com esses múltiplos desafios, né? É assim, eu também tenho 3 filhos, eu sou muito envolvido na vida deles, mas eu vejo que para o homem acaba sendo mais fácil algumas coisas. Como é que é lidar, né, com isso tudo? Menos difícil, né? Mais fácil é uma palavra muito forte. Menos difícil, boa, mano. Difícil, né? Felipe, eu só me proponho a fazer. Eu digo assim, às vezes eu digo que eu não gosto nem de pensar muito, sabe? Assim, no domingo eu organizo minha semana inteira e eu digo que para os meus filhos poderiam olhar para a mãe dele e dizer assim, a minha mãe vai poder fazer tudo, eles têm que entender que eu também preciso do tempo para mim. E eu já até respondi para uma amiga minha que diz, não quero ter filho e respeito muito a decisão de que isso, né, cada um com as suas escolhas e tudo bem. E ela disse assim, me diga qual é o único horário do dia que você pensa só em você. Por isso que eu dizia assim, quando eu tô no treino. Então, quando eu tô no treino, sou eu e o meu peso, sou eu e a barra, sou eu e o treino que eu tenho para fazer. Mas para isso eu deixei tudo organizado antes. Reconhecer que eu preciso de ajuda, reconhecer o que eu tinha que fazer. Os meninos já estão, né, tranquilos, em segurança, cada um também dentro da sua programação. Né? Mas eu venho de um ambiente assim. A minha mãe era isso. Minha mãe, assim, aí também, né, vinha de uma parceria dela e do meu pai. Embora assim, tenha assim os seus percalços, não achem também que a relação familiar sempre foi linda, maravilhosa. Sempre tem suas, né, dificuldades. Não existe contos de fadas, né? A minha mãe, ela sempre foi uma guerreira. Minha mãe é um grande exemplo para mim, porque ela sempre foi uma guerreira, inclusive tendo que durante um tempo assumir a nossa casa, né, financeiramente, na posição de pai, de mãe. Mas eu sempre tive essa referência dela. Então, a minha mãe, ela conseguia trabalhar, né, assim, ter 2 contratos, dar aula, estudar, fazer faculdade, mas estava ali com a gente
muitas vezes brincando à noite, de esconde-esconde. Era ela que ia pra rua comigo e os meus amigos para poder brincar. E brincava, na época, que pra gente lá em Porteiras é bandeirola. Aqui não sei nem como é que chama, mas tinha um mato de um lado do outro, tinha que pegar o do, né? Enfim. Garrafão. É mais ou menos isso. E aí era ela também que estava ali brincando com a gente. Era ela que estava dia de sábado colocando a gente para fazer faxina na casa com ela, porque na época a gente olhava e dizia assim, poxa, lá vai a mãe botar a gente para fazer faxina na casa. E hoje eu entendo que era uma forma dela estar mais próxima da gente, porque ela brincava, de dividir ali, e de né? dividir. Aquele momento. E ela brincava com a gente naquele momento. Era minha mãe que arrumava, sem chamar para poder ajudar a organizar as coisas, as roupas dentro do guarda-roupa. Então era a forma que ela estava presente. Então hoje eu olho e assim, eu preciso também ter a minha rotina, assim como os meus filhos também precisam ter a rotina. Eu não abro mão do meu treino, porque é o meu tempo para mim. Como eu me recarrego para poder chegar em casa e poder tocar tudo que tem que ser feito. E uma outra coisa que eu faço muito, Felipe, é presença. Se agora eu disponibilizei esse tempo para estar aqui com vocês, eu tô aqui. Todo o restante tá organizado lá fora para poder estar aqui e eu estar 100% aqui. Eu não tô aqui pensando que, tanto que eu sei assim, né, de tal horas, Felipe. Porque senão eu já ia estar assim... Preocupada. Porque eu tenho uma outra rotina. Hoje é um dia que é extremamente corrido para mim, na segunda-feira, nesse semestre. O professor trabalha por semestre, né? O meu horário é esse semestre. Então é corrido porque hoje é dia que eu entro na Unifor às 18h30 e saio às 10h30. Só que entre esse meio período, eu tenho que buscar o menino no colégio, tenho que deixar em casa, então eu tenho que deixar tudo organizado. E aí eu já sei que, não, se eu for me comprometer com você, vai ter que ser um outro dia ou em um horário que vai ser disponível. Porque quando eu estou com meu filho, eu estou com eles. E é algo que eu digo sempre assim, o que a maternidade me ensinou, sabendo que eu sou contadora, que eu tenho os meus clientes, eu sou professora, eu sou mãe, eu sou mulher, tem um momento que é só pra mim, eu sou filha, eu sou irmã, eu sou amiga. Então, o que ela me ensinou o que importa não é a quantidade de tempo, é a qualidade. Eu tenho amigas que não trabalham e passam o dia inteiro com o filho em casa. Eles perguntam assim, o que é que teu filho gosta de comer? Qual é o programa que o teu filho assiste? Não é quantidade. E tu passa quanto tempo com ele? 24 horas. Não é a quantidade, é a qualidade. É verdade, viu? Então, é algo que eu puxei muito pra mim, isso assim, que eu aprendi isso com a minha mãe. Minha mãe sabia tudo de todos os filhos dela. Sensacional, viu? E ainda tinha 2 contratos, né? E ainda tinha as aulas para dar, é isso aí. Bom, pessoal, vamos chegando aqui na nossa reta final. Alinade, tem mais alguma coisa assim, importante que você queira compartilhar conosco? Foi fantástico, viu? Eu quero, a gente lhe conheceu verdade, muito. Assim, quero trazer para as pessoas, né, que vão escutar o nosso podcast. E nos assistir E também. nos assistir também. Eu fico achando que é só gravar, porque eu só gravo, né? Assistir também. Que tenham, sim, um planejamento, tenham uma meta de vida, que não abram mão dos sonhos que tem, por mais que algumas vezes as pessoas olhem, né, e riem, ou digam assim, é um meninozinho sonhador, uma meninazinha sonhadora. Se tiver método do planejamento, não quer dizer também que as coisas, a rota não vai mudar nunca, a rota muda. E muito. E muito, né? Mas digo muito assim, testa, opera, testa, sai, né? E aí vai tentando, vai se reinventando, vai se redescobrindo, mas nunca deixando de ter referências, nunca deixando de ser referência também, porque a gente quer ter uma referência, mas a gente não se permite ser referência para ninguém. E assim, é dando que se recebe. É realmente você podendo se permitir estar perto de pessoas que possam te ensinar, mas também se permite estar perto de pessoas que querem aprender com você. A gente se fecha. Não, é menos, então eu não quero nem perto. Não, venha. Por quê? Porque eu quero que um dia você também cresça tão quanto, e porque eu quero crescer tão quanto aquela outra pessoa. E que busquem sempre conexões. Não entrem e saem de nenhum lugar sem serem vistos, sem serem notados. E aí, muito cuidado, né? Levem isso pro lado positivo. Mas vocês serem como vistos, você vai ser visto e como você vai ser lembrado é muito importante também. É muito importante também, né? Então, saiba também como galgar isso. E que acreditem. Acreditem, estudem muito, leiam muito, organização, método. Mas eu tenho uma coisa que eu quero escutar de vocês. Diga. Porque a pessoa, né, que também tem seus podcasts, eu queria ouvir poucas palavras. O que representa sucesso na sua vida, Felipe? Vou deixar o Marcos, que ele passou pouco, para ele começar. Vai, Marcos, começa. O que representa sucesso na sua vida, Marcos? O sucesso, para mim, é realização. Na verdade, eu acho que vai muito mais além do que o dinheiro, né?
vai muito mais além do que a gente conseguiu de posicionamento profissional. Mas ele vai naquela realização, como você disse. Eu planejei, eu cumpri, bati minha meta. E eu sempre vejo assim, o sucesso ele pode ser quebrado em várias etapas, né? Então, o sucesso hoje foi que eu já consegui bater determinadas metas que eu estipulei. Depois, eu preciso... a velha fala da Dilma, né? A meta, agora eu vou dobrar minha meta, então eu vou lá. Então, se você nunca estiver se reinventando no que se refere a planejamento, o sucesso para você vai ficar estagnado e tem muita gente que está presa no sucesso de 10 anos atrás, né? E não conseguiu. Tá preso no sucesso de 10 anos atrás, formou um patrimônio daquela época, tá, beleza. A questão não é dinheiro. A questão é como você vai transformar esse sucesso de novo, você vai quebrar esse sucesso em várias etapas. Então, hoje, eu tenho um sucesso batendo as metas que eu estipulei há 5 anos. Mas tá bom, e os próximos 5? Né? Será que eu vou estar nesse mesmo patamar? Porque tem muita gente que vive de minutos de fama, né? De 15 minutos de fama. Muito. Hoje em dia, principalmente. É o Big Brother da vida, né? Hoje em dia, com essas viralizações das coisas, né? Até porque a gente tá num estúdio chamado Viral, então... Então, viralizar é interessante. Mas, assim, Wellnad, eu penso que essa questão do sucesso está muito relacionado a você estar feliz. Quantas e quantas vezes eu me sinto extremamente bem sucedido quando eu termino o treino e eu digo assim, rapaz, hoje eu apanhei pouco. Então, me sinto muito feliz. Então, eu acho que o sucesso, a realização, a prosperidade, ele está muito ligado a esse sentimento de você estar bem onde você está, com o que você está fazendo. Não que isso se torne para você aquele sentimento de comodismo, de que é o suficiente, de que eu não quero mais, né? A ambição positiva, do ponto de vista que eu quero conquistar mais. Mas ser satisfeito com o que você tem. Eu vejo muita gente que tem muito e não é nada grato ao que tem, né? Porque está sempre medindo pelo outro. Tá sempre dizendo assim, mas fulano ali tem mais do que eu. Cara, mas vê o que tu tem, você já é uma pessoa extremamente bem-sucedida em diversas áreas da sua vida, seja nos estudos, na família, no trabalho, enfim. Então, eu vou muito por essa linha. E a senhora? Muito bom. Eu fiz essa pergunta porque a gente, como estava antes mesmo de começar, estava falando, né? Que algumas pessoas se sentem felizes fazendo com o pouco que tem, né? Só com aquilo ali. Então, assim, se eu tenho só isso aqui realmente é só o que eu quero, tudo bem. Ruim é quando eu só tenho isso aqui, só faço isso aqui, quero ter um mundo inteiro. Então, para mim, hoje, o sucesso, eu tive essa percepção quando eu olhei assim, cara, que legal, que coisa boa. É realmente o legado que a gente deixa. Para mim, o sucesso é isso. Sucesso, para mim, foi eu ter aberto mão de alguns posicionamentos, de algumas posições, nem posicionamento, mas de algumas posições, inclusive na minha carreira, para preservar o que para mim era muito mais valioso, que estava ligada aos meus valores, aos meus princípios, que eu herdei do meu pai e da minha mãe, que é a minha família, que é a minha responsabilidade em quem eu vou deixar depois de mim, né? Assim como os meus pais hoje olham e dizem assim, a gente pode só viver viajando, minha filha, né? Como meus filhos estão criados. Meus filhos estão criados, já está tudo ok depois de mim. Então, a régua do meu pai e da minha mãe é o sucesso que eles têm quando eles olham quem eles estão deixando. Então, para mim é muito isso, é poder olhar para os meus filhos e dizer assim, eu sei que no que eu estou podendo fazer, dando o meu melhor, eu estou fazendo para quem vem depois de mim. Aqueles que são os meus filhos, mas também são os profissionais que passaram por mim dentro das empresas. Dentro da empresa, são os profissionais que passaram por mim dentro da faculdade, que puderam olhar e dizer assim, muitas vezes esse sucesso não quer dizer que ele vai ganhar muito dinheiro, não, mas porque ele vai saber qual a responsabilidade dele ao assumir a contabilidade da empresa, dos meus filhos ao assumir a profissão que eles desejarem, embora, né, a gente já fica ali contador. Tendo aquele forte empurrão. Incentivo. Mas também, como sendo homens, futuros também pais de família, então isso para mim é o sucesso, é poder olhar e ver os meus filhos seguindo aquilo que eu acredito, e vendo os meus princípios, os meus valores sendo preservados e reverberando isso como inspiração na vida de outras pessoas. Eu acho que isso é o legado que a gente deixa e, para mim, isso é o que está mais enraizado com o sucesso. Sensacional. Bom, pessoal, nós tivemos uma oportunidade assim, única de escutar aqui a professora Wellnad, de aprender muito com a história de vida dela. Eu acredito que foi muito inspiradora.
E aí, Marcos, quer fazer mais alguma pergunta para a professora? Sem comentários. Eu só chamo ela de professora, porque é o hábito. Então, pessoal, agradecer, Coordenadora, né? professora, pela participação, agradecer pela disponibilidade do seu tempo aqui hoje. Dizer que eu acho que a gente começa com o pé direito essa nova temporada do podcast Contador Raiz. E agradecer a todos que estão nos assistindo, que vão participar do projeto, que deixem aí seus comentários, suas sugestões de convidados, de temas, para que a gente possa também abordar aqui no podcast. E somente agradecer de coração a sua disponibilidade de tempo, nos dar essa oportunidade de estar aqui hoje. Eu que agradeço. Estou à disposição para o que precisarem. Tenho uma grande admiração e respeito por vocês. Não só na área profissional, mas também pela nossa convivência que temos lá fora, né? Assim, mas na profissão é profissão, né? Viver a gente vive lá fora. Mas quero agradecer a oportunidade e parabenizar, né, por retomar esse projeto. Já ia dizer, não é um projeto novo. Não, nós estamos retomando esse projeto. Apesar de quiseram copiar o nome do projeto, mas tudo bem. Eu não vou entrar nessa bons entendedores dessa vez. Mas Não. olha, a raiz tem uma teoria chamada Grace Roots, que essa raiz, quando é fortalecida, a grama ela só vai crescendo, né? E aí tá fortalecida, aí vai dando, brotando em outros lugares. Então, seu podcast, né? Também que é um videocast. Videocast, né? também. Contador Raiz sempre foi protagonista. Exatamente, sempre foi protagonista, embasado na teoria Grace Roots. Gerou muitos frutos, nasceu em outros locais. Né? E mais que possa também trazer outros profissionais para poder enriquecer. E que bom, sim, tá tendo essa pegada de trazer essa história de vida, porque a gente precisa muito disso para incentivar essa galera que tá aí fora achando que esses 15 minutos de fama é suficiente, gente. Sem dúvidas, viu? Sem dúvidas. Até quando o Marcos falou aqui que sucesso rápido, eu fiquei até dizendo, rápido sim, não tão rápido, né? Um rápido que durou em alguns anos. Mas, só olha pro sucesso, né? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado. Vamos encerrando por aqui esse episódio. Bom demais. Obrigado, Elinade, mais uma vez. Obrigado, Marcos. E é isso. Um abraço, até mais. Tchau. Tchau.